Salve, pessoal! Então, continuando nossas reflexões sobre idealismo e contra-idealismo, vamos falar um pouquinho do Nietzsche, né? Talvez agora fique mais claro por que o curso que a gente está seguindo está sendo feito, tá? Só para situá-los, a prova de vocês ela vai passar por Rousseau, Descartes, Kant, daí vai passar pelo Hegel, pelo Nietzsche e pelo Foucault, tá? Então vocês têm bastante matéria, vocês têm bastante material para a prova. Tem coisas a mais que eu vou falar, mas eu vou deixar para falar nas semanas subsequentes e aí vocês visitam como vocês desejarem esse material, que é um material sobre pós-humanismo, né? Que é o fechamento do curso, é o que vai encerrar a nossa carga, tá? Mas eu vou deixar isso para esse momento posterior, até porque daí eu não vou ficar cobrando essa montoeira de coisas na prova, vou cobrar o que vocês vão precisar aqui para o ano que vem, né? De uma maneira mais incisiva. E o restante vocês vão usar em direito civil, enfim, vão usar em outras disciplinas, mas daí tá ali guardadinho para vocês verem no compasso de vocês, tá? Veja, Nietzsche é um autor complicado de trabalhar, e Foucault também, na realidade, porque eles já são autores que ganham uma complexidade muito grande, e isso significa que eles têm obras muito extensas, e além da extensão das obras deles, nós ainda temos um segundo grande problema, que é o fato das obras não serem organizadas num sentido linear, elas não são sistêmicas, né? Então, elas não têm atributos sistematizadores. Então, o Nietzsche, por exemplo, ele vai e vem muito nas ideias dele ao longo da obra dele, né? E o Foucault, por exemplo, que a gente vai ver logo na sequência, ele mesmo confessou que ele nunca quis criar método ou trabalhar de uma maneira unificada. Hum. A obra dele, né? Então, ele mesmo não, né? Isso na arqueologia do saber, o Foucault vai confessar, né? E o Nietzsche, ele não tinha interesse nenhum em trabalhar dessa forma, né? Ele tem críticas que vão sendo dirigidas a determinados pontos e já vai ficar claro por quê que ele trabalha desse jeito, né? Não é um trabalho de sistemas filosóficos e não é um trabalho científico na sua consideração tradicional, que ele, aliás, abomina, né? Então, a gente tem essas diferenças. Eu vou contar um pouquinho da vida dele. Esse já é o segundo take do vídeo, né? O primeiro take, justamente por conta dessa dificuldade, ele não ficou organizado por inteiro, né? Então eu comecei de volta para poder tentar pavimentar melhor as ideias para vocês, né? Veja, a primeira grande questão que aparece em Nietzsche, né, na vida do Nietzsche, é o fato notável de, a exemplo de Kant e a exemplo de Kierkegaard, ele ter sido criado para ser um pastor. E o pai dele queria que ele fosse pastor e enfiou ele para estudar para ser pastor. E o Nietzsche, ele tinha uma vida curiosa, assim, ele como intelectual, né, a vida intelectual dele na infância e na adolescência era uma vida esquisita, porque ela teve seus altos e baixos, vamos colocar dessa forma. Ele era considerado terrível em certas coisas. Matemática, por exemplo, era uma tortura para o Nietzsche. Ele não se dava bem de jeito nenhum com a matemática. É, mas ao mesmo tempo ele tinha coisas assim que o talento dele despontava e isso pautou muito a vida dele. Por exemplo, né, ele era um sujeito que tinha facilidade para idiomas. Ele estudou o grego clássico muito bem, ele tinha que estudar grego e hebraico para poder ter uma compreensão mais profunda das escrituras. No grego ele se saiu muito bem, ele era excelente no grego. No hebraico, né, nem tanto. No hebraico ele se bateu bastante. Mas o grego virou uma coisa assim, em torno da qual a vida dele gravitou com muita facilidade. Ele também demonstrou uma facilidade muito grande para estudar filosofia. E esses elementos somados fizeram com que ele começasse a cultivar eventualmente uma carreira. Ele lá com seus 15 anos para 16, ele chegou ele chegou a estabelecer o notável feito de escrever um artigo, um ensaiozinho, né, para uma das aulas dele, em que ele criticava a crítica da razão pura e com grande domínio e grande maestria. Então, ele mostrou ali que ele tinha um talento muito grande para o estudo da filosofia, né? Fazia, já nessa época, ele já começava a trabalhar com traduções de teatro grego, né? Com seus 20 e poucos anos ali, ele já fazia críticas aos tradutores consagrados da sua época, e ele mesmo fazia traduções que até hoje são consideradas algumas das melhores do grego clássico para o alemão, para vocês terem ideia. Então ele era talentosíssimo nesse ponto, né? É... Agora, o que a gente sabe dessa história toda é que o Nietzsche, por conta dessa criação dele e por conta da maneira da família dele enxergarem o mundo,
ele acabou, talvez justamente por isso, criando uma resistência muito forte com a vida de pastor e com a ideia da teologia, e ele começou a se afastar muito dessa roda, desse circuito de discussão. Veja que o Nietzsche está profundamente encaixado no período dele e na cultura dele. Ele está dialogando com essas forças da teologia que permanecem na produção cultural e filosófica do período de vida dele. E ao mesmo tempo ele está crescendo num ambiente, como eu falei lá no começo da sessão sobre Hegel, né? Ele está crescendo num ambiente que literalmente está debatendo o papel da cultura, o papel das preocupações de erudição e identidade cultural em território germânico, está falando sobre a presença do grego ou não presença do grego. Eu comentei com vocês lá, vai de Lessing a Krupp, por exemplo, todo um circuito de preocupações bastante grande, e o Nietzsche está inserido nesse contexto, ele está estudando aí, ele está aprendendo e está crescendo aí no meio, ele vai se tornar, inclusive, dentro desse contexto todo, um conhecedor profundo desses dilemas e desses temas. O Nietzsche ele começa a vida dele, de fato, dando aula. E aí a gente pensa imediatamente, foi dar aula de filosofia, pois era talentoso com isso, conhecia o grego? Não, ele foi dar aula de uma ciência chamada filologia. A filologia, ela representa basicamente o estudo da cultura de um determinado grupamento étnico, de um povo, notadamente através de suas representações e principalmente através da coleção de textos, da produção literária, da produção discursiva, né? Ou seja, através da leitura do que nós chamamos de corpus textual de um determinado povo, de uma determinada nação, né? Corpus textual basicamente é toda a produção linguística que aquele grupamento tem, né, que vai caracterizá-lo como tal. Então ele basicamente estudava poética, estudava teatro, estudava formação discursiva, estudava textos filosóficos também, mas com a ideia de tentar descobrir qual era o âmago da identidade cultural de determinado grupo, o que caracterizava aquele texto, o que caracterizava aquela obra de uma maneira tão única e assim por diante. Ou seja, ele, além de ter sido criado no núcleo, no âmago do problema da identidade cultural e da identidade do povo, ele também mergulhou em um estudo que tentava revelar que identidade cultural existe ou que identidades culturais existem dentro de determinados contextos, né? Isso vai mostrando um pouquinho mais quem ele era. Claro que o Nietzsche, ele começa a carreira dele dessa forma e começa a trabalhar com isso. É interessante porque isso, ele é jovem ainda e com 21 anos de idade, essas seleções, essas escolhas, elas levam o Nietzsche a escrever para a irmã dele, né? O Nietzsche tinha uma intimidade muito grande com a irmã, e a irmã gostava muito dele também, né? E ela, uma mulher muito temente a Deus, é exemplo da família do Nietzsche. É, 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 muito embora ela justamente era uma pessoa que servia, digamos assim, como uma espécie de ponto de diálogo para o Nietzsche nesse sentido, né? Mas o Nietzsche escreve para ela dizendo o seguinte: olha, eu não posso mais viver essa mentira. Eu sei que nosso pai queria que eu fosse pastor, eu sei que você é uma mulher temente a Deus, mas eu não sou, eu sou um ateu e eu tenho que admitir isso. Então, com 21 anos de idade, ele assume o ateísmo dele e daí por diante ele rompe os seus laços com o pensamento cristão, pelo menos no seu sentido formal. A gente vai ver que na materialidade, muito embora ele declare oposição, tem muita coisa que ele claramente instrui e retira do bom pensamento cristão, né? Não dessa linha de pensamento mais superficial que ele mesmo acusa existir e que infelizmente às vezes acaba contaminando todo o círculo de pensamento religioso, inclusive hoje em dia, sobretudo hoje em dia, né? Então a gente tem um falso pensamento cristão, mas ao mesmo tempo o Nietzsche ele se posiciona de uma maneira muito forte, muito radical contra é, 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 o pensamento clerical, contra o pensamento, né, cristão disseminado na sociedade dele. E aí ele mesmo declara que ele passa a ser como advogado do diabo, né, ele se coloca, talvez, e talvez de uma maneira mais precisa ele devesse se chamar na verdade de um inimigo de Deus ou de um provocador de Deus, né, ele passa a entender que ele pensa de uma maneira muito diferente do que o mundo dele pensa, né. E ele, inclusive, confessa no Humano Demasiado Humano: olha, eu sinto muito alívio em encontrar outras pessoas que pensem da mesma forma, né? Que tenham essa angústia e tentem se afastar um pouco desse pensamento muito alojado, muito vinculado às estruturas do moralismo cristão. Nós já vamos chegar lá, né? Vocês já devem imaginar essas alturas, tem muita coisa com que eu discordo, né? Tem muita coisa, lógico, da minha cadeirinha aqui, Nietzsche e eu, né? Então, enfim, do meu lugarzinho tem muita coisa que Nietzsche fala que para mim não é o caso, não é correto. Mas tem muita coisa muito frutífera na filosofia dele, muita coisa, inclusive, de que é,
um pensamento filosófico maduro, inclusive o pensamento cristão, poderia se beneficiar, já que ele praticamente dá para ver que ele foi beber da fonte cristã e tirou dali e ainda manteve. Né? Então hoje é engraçado que tem muito especialista em Nietzsche que fala que Nietzsche talvez não fosse tão ateu quanto parecia, né? E que talvez estivesse mais para talvez um apóstata, um herege, se a gente for falar nesses termos horrorosos aí, né? Mas talvez ele tivesse de fato uma ligação muito forte com o pensamento deísta ou talvez teísta. Né? Então, talvez a crença em um Deus ou talvez a crença em um Deus vinculado à natureza e à materialidade, né? A depender. E de fato parece mesmo, mas isso a gente vai discutir em tempo. Né? O fato é que o Nietzsche ele se declara ateu, ele não quer ter parte com aquilo que é o pensamento no âmbito cristão da sociedade dele, e ele vai ter observações bem radicais e bem provocativas de fato. Né? E a partir dali a gente começa a ver então o pensamento dele florescer. O Nietzsche, quando ele vai dar aula, ele começa a dar aula em liceu. Então, na juventude dele, ele vai dar aula em liceu. O que é o liceu? Né? O liceu ele é como assim como a gente tem cursos técnicos para engenharia, né, para essas, né, para as ciências exatas, né, que é paralelo, ele corre paralelamente ao ensino médio, e daí forma a pessoa como técnica, como tecnóloga, assim por diante. Você tem o liceu. O liceu ele é um curso que é como se fosse o técnico, aspas, né, do humanista. Então ele serve para a pessoa que quer seguir carreira de ciências humanas depois. Então vai lá e faz o liceu para começar a se especializar em filosofia, em letras, né, enfim, no âmbito das ciências humanas. Né? Então hoje a gente poderia falar em filosofia, sociologia, antropologia, letras e os ramos da linguística ou das diversas linguísticas, idiomas e assim por diante, né? Geopolítica, sei lá, enfim. E o Nietzsche ele foi dar aula justamente de filologia, né, como eu coloquei para vocês agora. E ele chegou, só que a filologia que ele ministrava era a filologia grega. Então ele tinha que ensinar para os alunos dele como operava a poética e a tragédia entre os gregos, né, no classicismo grego. E ele começa a fazer isso, e ele, como eu disse, ele era muito bom, ele era muito hábil, né? Fez traduções, inclusive, de tragédias gregas, e ele era muito bom para explicar, e ele tinha muita habilidade. E aí ele começa a preparar os trabalhos dele para tentar explicar para esses alunos do liceu como havia se formado essa cultura grega no âmbito específico da tragédia, mas né, ampliando a discussão, né, como a cultura grega sofre transformações e vai criar um desenho específico de tragédia. E nisso ele começa a rascunhar um texto que mais tarde vai virar um livro chamado O Nascimento da Tragédia. Tá? Enfim, agora eu vou só abrir aqui numa bifurcação. Então, se a gente for falar aqui da vida dele, da continuação da vida dele, enfim, o Nietzsche, devo pontuar que eu tinha colocado que ele tinha nascido em 1850, desculpem o equívoco, foi em 1844, né, ele viveu até 1900, então ele teria vivido 56 anos, se minhas contas estão corretas, né? 56 anos, e ao longo desses 56 anos ele escreveu uma obra bastante, né, extensa, né, a começar por esse esboço do nascimento da tragédia, enfim. Né. O ponto alto, a obra talvez a mais representativa do seu pensamento, é o Assim Falou Zaratustra, né, que a gente já vai comentar daqui a pouquinho. Depois disso escreveu tantas outras, inclusive o Et Homo, que vai tentar explicar a filosofia dele, já que ele compreende que o Zaratustra não foi integralmente compreendido e nem integralmente exposto para os grupos que estão lendo, né, da maneira, desculpe, adequada. Uma das últimas obras dele, Vontade de Potência ou Vontade de Poder, né, dependendo da tradução, é uma obra que é muito pesadamente alterada pela irmã dele, porque a irmã dele queria inscrevê-lo como um filósofo epocal, como um filósofo característico dos territórios germânicos. Né? Isso, inclusive, essas distorções fazem com que uma má interpretação de Nietzsche feita pelos nazistas vá, muito tempo depois, levar citações do Nietzsche para o âmago daquilo que é chamado de aspas pensamento nazista. Né? Eu ponho aspas aí porque não se tratava de pensamento, a gente bem sabe, né? Era basicamente propagandismo ideológico. Então, basicamente, o Nietzsche ele teve progrediu de uma maneira bastante inquieta e muito produtiva na obra dele. Ele provavelmente fala-se, né, os estudiosos hoje comentam que ele provavelmente tinha algum problema neurológico, né, e talvez isso inclusive tenha levado à morte dele, eventualmente, por um acidente vascular ou algo assim.
Ele passou mais de uma década preso a uma cadeira. A irmã dele enfiou ele num tablado e fazia com que ele fosse visitado como se ele fosse um tesouro dos territórios germânicos, né, e da intelectualidade. E ela ficou alimentando, cuidando dele, e eventualmente ele levanta da cadeira em que ele estava, um belo dia ele simplesmente vida que segue. Né? Ninguém sabe o que aconteceu. É um dado a mais que faz com que as pessoas pensem que ele provavelmente teve algum problema neurológico. O Nietzsche era um boêmio, sabe-se que ele era um sujeito muito boêmio, viveu uma vida assim mais, né, viveu uma vida bastante agitada nesse sentido. Enfim, né, basicamente isso assim, é que eu estou dando um desenho muito geral, tem muito detalhe que dá pra gente conversar, tem alguns mitos sobre a vida dele, não vou entrar aqui em detalhes, tá? Vou deixar assim só esse panorama por enquanto. Então esse é um rumo. Eu quero seguir na realidade pelo outro, tá? Eu vou puxando elementos da vida dele na medida do necessário, se for necessário, mas o outro é justamente falar um pouco sobre esse momento da escrita do Nascimento da Tragédia, o que esse texto significou para a obra dele, como ele começa a dar envergadura para os trabalhos filológicos dele. Veja, o Nietzsche ele se caracterizava acima de tudo como um filólogo, ele vai trabalhar com filosofia também, vai trabalhar com filosofia da ciência, vai trabalhar com uma filosofia da psicologia, vai trabalhar com filosofia da história, enfim, ele vai fazer observações sobre os mais variados campos, inclusive como um defensor feroz da presença da filosofia dentro da discussão científica, da presença da filologia dentro da discussão científica, por uma série de razões que a gente já vai aduzir. Né? Mas o fato é que tudo começa nessa reflexão fundamental, que é a reflexão do Nascimento da Tragédia. E ali ele vai tentar explicar o que acontece com a cultura grega para que nós tenhamos aquilo que nós mais conhecemos como a produção textual e a produção tragediográfica entre os gregos. Né? Ou seja, a gente tem em determinado momento da história do pensamento grego e da história da cultura grega um trio de tragediógrafos que a gente discutiu lá atrás no banquete, então agora fechando o ciclo do curso, né? Que foram justamente Sófocles, Ésquilo e Eurípides. Né? E esses três eles representaram um grande abalo, um grande choque na formação da cultura grega, já que o pensamento grego, sob o regime, digamos assim, desses três, levaria a uma transformação radical, né, de uma ponta a outra. E, sobretudo, na presença geral de Eurípides, nós veríamos uma edificação e uma consolidação de um pensamento moral grego. Significa dizer, nas peças mais anteriores, né, na tragediografia grega anterior a esse trio, e principalmente anterior ali ao final desse trio, né, nós tínhamos um conjunto de obras que estavam preocupadas com a força do destino e o seu enlace, a sua amarração na trama da existência humana. Então ali o grego estava preocupado sobretudo com isso, como o ser humano lida e dialoga com as forças que estão ao redor dele, mas principalmente com a mais pesada das forças, que é o destino. E do outro lado, nós passamos a ter, depois desse trio, e ele vai dizer assim, olha, depois desse trio, principalmente ali depois de Eurípides e depois na filosofia de Sócrates, né, no âmbito da filosofia, depois de Sócrates, nós vamos ter a instauração de um processo de pensamento que é profundamente moralista. As peças, as tragédias, elas não são mais uma discussão sobre a dor humana de enfrentar seu destino. Não é mais um debate, portanto, sobre a possibilidade de emancipação do indivíduo diante das forças que tendem ou pretendem reger sua existência. A rigor, trata-se nesse sentido de um projeto, de um processo que fala mais especificamente sobre o comportamento correto e incorreto, sobre a normalização dos comportamentos, para emprestar aqui um termo Foucaultiano. Então ele vai dizer assim, aconteceu alguma coisa na cultura grega ali, e essa coisa que aconteceu empobreceu a cultura grega. Né? E ele vai ver ao longo da obra dele, ele vai passar por vários momentos em que ele vai mostrar que houve de fato uma transição ali. Ele vai dizer, por exemplo, no Humano Demasiado Humano, né, emprestando esse mesmo tema e repetindo de outra forma, veja por que a obra dele é complicada. Né? Ele pega o mesmo tema e ele vai trabalhar por vários ângulos, por várias representações, e vai traduzir vários impactos. Né? Um impacto que ele traduz, por exemplo, no Humano Demasiado Humano, é o impacto para a produção filosófica. Ele diz assim, olha, a filosofia socrática, por exemplo, ela vai estabelecer o rigor lógico, o rigor racional em todas as reflexões.
E o fato é que ali o filósofo ele se consolida como esse corifeu, como esse porta-voz do processo de produção do pensamento. Então alguma coisa ali foi perdida, a dinâmica do diálogo, a dinâmica da maleabilidade da palavra, o jogo com a representação, o jogo com o religioso, o jogo com os estados imaginativos da produção do pensamento, ele foi sendo perdido. E ele foi sendo desprezado nas coisas boas que ele tinha, ao invés de ser superado nas ruins. Isso significa que essa filosofia, ela abandona determinados setores e joga fora determinados setores da produção do pensamento. Nomeadamente, ela despreza o sofista, que é o indivíduo que, por seus próprios olhares sobre si mesmo, é o indivíduo que trabalha com a possibilidade da fluência linguística e da variedade de elementos da linguagem. Agora o filósofo ele passa a querer retesar, linearizar, recortar, analisar essa linguagem. Então ele empobrece, né, esse filósofo socrático, né, principalmente, ele empobrece o circuito de discussões. Né? No Nascimento da Tragédia, e notadamente, são dois grandes textos ali que talvez trabalhem com essas fontes, né? O Nascimento da Tragédia e o Crepúsculo dos Ídolos. Né? E nessas obras ele vai trabalhar principalmente, se eu bem me lembro nessas obras, assim, Nascimento da Tragédia, assim, Crepúsculo dos Ídolos, eu não me lembro bem, preciso pegar de volta alguns dos textos. Mas o fato é que nessas obras, em linhas gerais, ele vai trabalhar a ideia de que a tragédia grega ela teve, em algum ponto, o eixo de suas discussões nessa, nessa irretratável discussão de um indivíduo que, ao ser confrontado com a ideia de que o seu destino é inamovível, é intangível, quer dizer, ele não pode ser mudado de modo algum, ele acaba se vendo diante de duas grandes escolhas. Uma delas é submeter-se a esse destino, e a outra é lutar contra ele com todas as suas forças, mesmo que ele vá sofrer. Né? Então, o Nietzsche ele comenta conosco que existe aqui essa ideia de inevitabilidade. Isso vai ter uma importância muito grande daqui a pouquinho na obra dele. Isso tem um impacto assim explosivo na obra dele. E ele começa a compreender, então, que na realidade, ele começa a ver nesses fios, nessas tramas, talvez não tanto aquilo que o grego via, né, que o grego passou a ver depois desse movimento de moralização. Olha, se você fugir do teu destino, você vai sofrer, como se fosse um castigo, como se fosse o erro de lutar contra o destino que fosse castigá-lo. Mas antes, talvez o Nietzsche tenha visto, então, que nessa possibilidade de lutar contra o destino existe uma preocupação fundamental do ser humano. E essa preocupação fundamental é a preocupação com o conjunto das incertezas que ele tem que enfrentar. Daí o sofrimento. Né? Então ele está dizendo basicamente para nós, olha, num primeiro momento nós estávamos dispostos a encarar o destino e as incertezas da vida fora do destino. Num segundo, toda a discussão sobre o assunto virou uma discussão moralista, em que é certo ou errado enfrentar. Se você comete o erro, é punido. Se você deixa de cometê-lo, você é bonzinho, então você segue uma vida mais amena. Mas você tem que se resignar. Antes não. Antes, quando a gente falava das grandes cosmovisões gregas, quando a gente falava do pré-socrático, a gente discutiu, inclusive, em determinado momento, pelo menos um pedacinho da filosofia pré-socrática, quando a gente falou de Aristóteles, né? E aí a gente vê toda aquela ideia da cosmovisão, a cosmogonia sendo gerada de uma maneira mais forte, a ideia dos astrônomos, a noção de uma astronomia que liga signos no céu ao nosso próprio destino, e esse bater-se contra a ideia de uma definição total, de um determinismo da vida da gente, tudo isso acaba sendo engajado, sendo apropriado, sendo instalado no processo de pensamento. E se perde com essa nova filosofia moralizante. Então, para definir bem, primeiro estágio, pré-socráticos, antes de Sófocles, Ésquilo e Eurípides, é um estágio em que a cultura está mostrando a tensão entre um ser humano que pode se submeter à certeza e definição prévia de seu destino ou pode lutar contra isso e lançar-se para a incerteza. Então é uma angústia das incertezas, e aí que está o diálogo. Do outro lado, você tem uma filosofia pavimentada, organizada, analítica, racional, que fala sobre o acerto e o erro de lidar com o destino. Acerta quando obedece, erra quando desobedece, sofre por ter errado. É difícil passar num primeiro momento essa impressão exata, mas eu quero frisar muito isso. Essa divisão é muito, muito importante. Já vou dar nomes aos bois aqui. Quem gosta de Nietzsche já leu, já reconheceu o próximo passo da nossa discussão nesses fundamentos da crítica. Mas só para colocar de uma maneira mais clara, por que o Nietzsche está insistindo tanto nisso?
O que ele chama de história da filosofia, ou história tradicional do pensamento filosófico, ela é muito linearizada. E ela tenta varrer para fora dela própria algumas preocupações que o Nietzsche entende profundamente humanas. E essas preocupações dizem respeito, especificamente, às questões problemáticas que emergem do próprio ser humano e que precisam, exigem uma resolução. Tá? O que eu quero dizer com isso, né, nesse caso? O Nietzsche está dizendo assim, só para repisar esse ponto, na nova filosofia, na pós-socrática, na socrática e pós-socrática, o problema do ser humano é certo e errado. Na pré-socrática, que é a mais viva e a mais original, o problema do ser humano é como é que eu enfrento a incerteza. Perceberam a diferença do problema? Ele está basicamente dizendo, de Sócrates para frente, o problema é um problema falso. É uma ilusão. É uma mentira. Antes o problema era verdadeiro, a gente passou por duras penas para achar e a gente achou o problema. A incerteza. As coisas incertas que o gênio, a genialidade humana tem que enfrentar, que a consciência humana, genialidade no sentido de consciência, que a consciência humana tem que enfrentar. Isso se perde no moralismo. E ele está insistindo porque, e eu já vou voltar a esse ponto com de uma maneira mais incisiva, mas ele está insistindo nisso porque é esse modelo que afeta diretamente o pensamento religioso e o pensamento moral da época dele. Tá? Então, guardem isso, porque isso vai ficar mais claro mais para frente. Então, a primeira conclusão que a gente chega aqui é a seguinte: Nietzsche estava interessado em fundar um movimento filosófico, aliás, movimento não, porque ele foi contra movimentos filosóficos e contra pessoas seguirem pessoas. Mas ele estava interessado em construir uma filosofia que exibisse as genuínas preocupações e ansiedades do ser humano. E ele fala, isso no Humano Demasiado Humano ele fala muito, ele diz assim, a gente tenta buscar, a gente vai fazer a perscrutação, a exploração, né, do que é ser humano em um determinado momento de vida, em uma determinada situação, uma determinada época, e nós vamos aos poucos achando questões que nos definem, mas elas não são identidades certas, elas não são características ou gostos ou atribuições afirmativas, elas são problemas. Nós encontramos no âmago do ser humano problemas que são problemas representativos da nossa época e do nosso estilo de vida, um olhar sobre a condição humana mais profunda. E ele vai dizer que isso tudo foi confundido pela filosofia tradicional. A gente já vai chegar lá, tá? Bom, para quem insistindo nisso, quem gosta de Nietzsche já entendeu onde eu quero chegar com isso. Só um pouquinho, pessoal. Deu sede. Onde é que a gente quer chegar com isso? Nietzsche vai dizer para nós o seguinte: num primeiro momento, essa filosofia, esse pensamento, essa produção tragediográfica, ela envolve uma vitalidade que nós podemos chamar dionisíaca. Dionisíaca. Essa vitalidade dionisíaca ela envolve justamente a figura de Dionísio. E aí eu pergunto para vocês: Dionísio era deus do quê? Eu tenho certeza que alguém já respondeu, a gente já discutiu isso, se não me engano, lá no banquete. Alguém já lembrou, já deve ter levantado a lebre. Ah, Dionísio era o deus do vinho, né? Dionísio era o deus. A gente discutiu isso quando a gente discutiu lá a parte da história do banquete. E eu falei lá atrás para vocês também, não é só Deus disso, ele era um deus da fertilidade. Um deus, a parreira é o símbolo de Dionísio por ser uma planta fértil, por ser uma planta, aliás, por ser uma planta que nasce da fertilidade, que se aproveita muito bem da fertilidade, que cresce quando está bem nutrida, bem hidratada, é uma planta que se esparrama em grandes jardins, que cresce vertical e horizontalmente, ela é um grande jardim, por assim dizer. O parreiral ele vai se esparramando, né? Ele vai ganhando espaço. A fruta ela reflete exatamente, o fruto que é a uva, né? Ela vai refletir exatamente os estados daquele campo, os estados do clima, os estados da vida. Qualquer coisinha modifica o sabor da uva, a posição, os campos que estão em volta. Então não é qualquer fertilidade, é uma fertilidade engajada na coleção de fenômenos do mundo. O vinho que se faz a partir disso, né, que é a bebida de escolha de Dionísio, a bebida que fala da veneração de Dionísio, era utilizado para libações, ou seja, né, para fazer sacrifícios sobre altares, para ser derramado sobre altares, sobre piras, né,
sobre a chama sagrada. Então o vinho ele tinha essa vitalidade, é uma fertilidade considerada no seu mais profundo, vitalidade do mundo e sacralidade. Então ele está usando essa figura para dizer a cultura grega era dionisíaca. Ela era uma cultura viva, inventiva, criativa, que se esparramava, se adaptava. Era uma cultura do sagrado genuíno, né? Isso é interessantíssimo, ele não vai usar o termo sagrado, mas a ideia de sacer, essa ideia daquilo que foi separado, está presente. Por que ele não usa sagrado? Porque sagrado, sacer, é aquilo que está separado. Separado para a divindade. Ele não admite separações, ele vai falar de separação, um tom muito negativo. Mas já vamos voltar a isso. Mas vejam só como tudo volta para essa tradição religiosa e para a tradição psicológica no pensamento dele. Já vamos voltar a isso. O fato é, ele usa Dionísio por essa razão. É um deus da fertilidade, um deus dessa capacidade natural produtiva, de dispersão, de possibilidades, ou como nos diz o Zizek, de adaptabilidade, de improvisação. É isso que está presente na linguagem, é isso que está presente na boca do sofista, é isso que está presente na edificação dos espaços, na vivificação dos jardins, no fortalecimento da vida e assim por diante. Né? E ele entende que isso está ali nesse debate do indivíduo com suas incertezas. Porque ao mesmo tempo em que nós enfrentamos essas incertezas, é nelas que nós, para o todo da espécie, podemos criar algo novo. A gente não repete o que outros indivíduos já fizeram, mas ao nos lançarmos para as incertezas, buscamos algo genuinamente novo, algo que some, que agregue, que leve a espécie como um todo para frente. Ele vai dizer isso tudo foi substituído pela ordem apolínea. A ordem apolínea é uma ordem simétrica, né? Lembrem agora de Apolo, né? Deus da luz, Deus da poesia, né? O Deus da poética, um Deus da música, um Deus dos pastores, o Deus que dobra a lira, que canta, que anda sob espaços muito claramente iluminados, organizados, limpos. Né? Então ele é um Deus da simetria, ele é um Deus da iluminação organizadora, ele é o Deus da beleza formal, da sinuosidade formal. Ele é um Deus simétrico, ele é um Deus dos pés métricos, dos versos. E por conta disso, esse Deus, ele faz então, às vezes, desse processo de transição que procura uma arquitetura simétrica do comportamento humano. O certo e o errado. Ali eu delineio e delimito as condições de vida. Na moralidade eu faço essa delimitação e estabeleço o que é adequado ao ser humano, o que é viver como um ser humano de forma virtuosa, em oposição a buscar a virtude enquanto ser humano. Por isso Nietzsche, no próprio Humano Demasiado Humano, vai insistir em dizer: nós não somos escravos das nossas virtudes, mas devemos entender que nossas virtudes são instrumentos da nossa vida. Elas não devem ser algo que nos escraviza, mas devem ser algo que nós usamos para poder existir no mundo. Percebem a inversão? Então, no dionisíaco, em que nós éramos criativos e nos excedíamos para tentar entender como as virtudes operavam, como nós poderíamos fazer emergir virtudes na gente, nós vemos essa pujança vital. Né? Nós vemos esse risco pelo novo. Aqui não, aqui nós caímos naquele mesmo compasso já estabelecido, tentando reestabelecer caminhos, restabelecer rotas, tentando redesenhar e reestruturar percursos rígidos, fixos, porque o virtuoso já está estabelecido e nada de novo terá condições de prosperar. Percebem? Eis aí então o desenho. E isso significa, portanto, que essa transição para Nietzsche foi de um empobrecimento muito grande. Ele entende que a cultura grega se empobreceu ali. Ele tem uma citação, não sei se está no Crepúsculo dos Ídolos ou no Além do Bem e do Mal, desculpem, mas faz tempo que eu li, ele fala assim... Nós sabemos, por exemplo, que nesse contexto de virtudes, mentir é proibido, né? É necessário falar sempre a verdade. Agora, aqueles que declararam isso reservaram-se a si mesmos o direito de mentir. Platão e Sócrates, né? Pela boca de Platão aqui. Por quê? Porque a mentira fundamental que contar é justamente que somos obrigados e devemos sempre contar a verdade. E ele fala assim, não é que eu, por exemplo, como indivíduo possa mentir, o que ele está dizendo basicamente é o seguinte, todo o pavimento fundamental da produção filosófica a partir de então foi feito à base de ilusões. Então, o que ele está basicamente dizendo é, o filósofo sabe, ele em alguma medida vai saber que ele tem que mentir, que ele está lá para mentir. E ele vai ter que achar uma solução para isso, porque ele não pode mentir. É uma contradição que é criada. Só que como Platão contou essa primeira mentira, ou né, Sócrates e Platão contaram a primeira mentira, em sucessão todos os demais vão ter que mentir para si próprios. E esse gatilho é muito importante em Nietzsche. Ele basicamente está dizendo para nós abandonamos as expectativas e a possibilidade de encontrar os problemas demarcadamente e profundamente humanos, mergulhando nas incertezas, né?
porque nós começamos a mentir, inclusive, para nós mesmos, mascarando os problemas, de forma que as representações que criamos blindam qualquer acesso ao problema central, né? Ele vai criticar nesse sentido direto e pesadamente o criticismo kantiano, o idealismo hegeliano, as filosofias românticas. Ele vai dizer que todas elas perpetuaram e construíram, consolidaram esse problema, se não criaram o problema, quando retomaram aquele mesmo processo de moralismo cristão, que Nietzsche julga ser um moralismo cristão, né? Estabelecendo uma diferença fundamental entre manifestação e coisa em si. Estão reconhecendo manifestação, coisa em si, manifestação? Volta lá na aula de Kant. Por que manifestação e coisa em si? Porque a manifestação torna impossível acessar a coisa em si, que é o lugar em que o problema efetivamente humano reside. E ele fala, vai mais além, ele diz assim, não conseguiu nem culpar sua própria incapacidade de pensar. Culpou a própria coisa, porque é a manifestação da coisa que carrega o veneno, não o pensamento. Talvez aí fique mais claro por que eu peguei tanto na questão cognitiva do Kant. Aí vocês têm, então, o significado desses fundamentos da crítica em Nietzsche. Tá? Veja, o Nietzsche, assim, se a gente for voltar lá no Moura, ele tem um compasso histórico que acaba contribuindo em alguma medida para ele conseguir construir o seu pensamento crítico. Né? Para além da base que nós estabelecemos aqui, ele tomou contato com outros dois grandes movimentos na época dele. O primeiro deles, o niilismo. A Nietzsche era um niilista, né? Ele confessa, no Vontade de Poder, ele confessa que ele foi um niilista radical por boa parte da vida, mas que ele não conseguiu viver como um niilista radical. Porque ele entendia que a única saída coerente de vida para um niilista seria cometer o suicídio. E ele fala, olha, tem alguma coisa em mim que quer viver, né? Eu quero viver. Então eu entendi que eu deveria ser um niilista moderado, né? Eu entendi que eu deveria seguir um niilismo moderado. Mas o que é o niilismo? Essa é uma pergunta fundamental para a gente entender em que contexto ele surge aqui como niilista. Veja, o niilismo ele basicamente é uma atitude em relação à verdade, assim como o ceticismo, né? assim como o cinismo talvez até nem o cinismo ele tem mais ligação com a palavra do que propriamente com a verdade, ainda que ele tenha também uma relação íntima, mas principalmente o ceticismo, né? O cético ele entende que não tem uma verdade que você vai poder atingir e ponto final, né? O niilista ele entende que mesmo que haja, ela é inatingível, né? Então o cético ele não acredita na existência de uma verdade, né? O cínico ele é proativo em desmontar a verdade, suposta verdade que o outro coloca. E o niilista? O niilista entende que haja ou não haja, ela é inatingível. Veja que existe uma, apesar das consequências serem próximas, o movimento ele é um movimento de responsabilidades, né? Então, se o cético diz que não há verdade, o niilista diz eu não consigo chegar a ela, o problema está ou para o cético fora, no próprio fato de não haver uma verdade, e para o niilista não é tanto essa questão, há uma dor maior na vida do niilista, porque ele sabe que a verdade está lá e ele não consegue chegar por incapacidade sua, por incapacidade humana, por impossibilidade, talvez, da própria estrutura da verdade. Mas há algo inatingível. Então o niilista, na realidade, ele é interessante porque ele adota algumas das premissas que o próprio cético talvez fosse adotar, mas ele me parece ser possível apenas dentro de um contexto de certos idealismos, né? Justamente porque ele precisa dialogar com a ideia de que existe uma predisposição ideal em algum lugar. E talvez aí resida, aqui estou especulando já, mas talvez aí resida a principal crítica do Nietzsche ao movimento niilista tradicional, né? É o fato de que o niilista não consegue se conceber enquanto niilista se ele não olhar para alguma possibilidade de idealização em algum ponto para poder criar o balanço, o balanceamento da sua existência trágica, né? E o Nietzsche, nesse sentido, e isso é mais interessante, quando ele faz a transição do niilismo radical para o niilismo moderado, porque ele entende que há algo que pretende viver, ele trabalha, ele opera de uma maneira talvez bem mais coerente com a verdade, não só porque ele entende que ele precisa ser sincero com relação a essas expectativas que a própria existência dele coloca, ou seja, ele quer viver, ele não quer morrer, mas também, e sobretudo, no sentido de uma discussão propriamente voltada ao tema dessas filosofias, ele talvez entenda aí que o processo de apreensão desse niilismo envolve também uma atitude sincera com relação a essa predisposição para a verdade e não predisposição para o seu encontro. Que significa dizer, se o niilista se entende de alguma maneira como um opositor feroz de certas pautas idealistas, mas ao mesmo tempo depende delas para existir, essa contradição, essa ausência de conciliação não pode levar também a uma atitude firmemente coerente, né?
ela vai levar, por ela própria já ser contraditória, ela pode reverberar outras, talvez deva reverberar outras contradições, né? O que o Nietzsche está fazendo então é tentar dizer, olha, se eu vou ser niilista e vou ficar acreditando em estruturas ideais, então eu prefiro pegar essas estruturas ideais e desmanchá-las, buscando encontrar efetivamente as ansiedades humanas que estão por trás delas. Então, além de tudo, o Nietzsche promove uma força correcional sobre o niilismo. Veja, o niilismo ele tinha uma vertente política muito forte na época do Nietzsche, em épocas anteriores e na época dele, e basicamente o niilista ele era um dos grandes praticantes de atos terroristas no seu contexto mais errático. Ele abraçava de tal forma a relação caótica da existência, a ideia de que incertezas abundavam, talvez abundassem demais, né, desculpem aqui o pleonasmo, né, mas abundassem excessivamente na vida das pessoas, e por conta disso eles mesmos se tornavam parte desse fluxo de incertezas, né? E aí talvez eles já não conseguissem mais tolerar ou aceitar com sinceridade plena e absoluta o problema das circunstâncias de vida humanas. Tá? Então está aí o niilismo, que é uma dessas origens, e está contrastado com o ceticismo. Por outro lado, a gente vai ver a pauta materialista, que vai surgir sobretudo com Ludwig Feuerbach, né? E o surgimento dessa linha materialista, né? Feuerbach, dá uma olhada lá com cuidado, tem dois Ludwig Feuerbachs, um artista é, e um antropólogo e filósofo, que é esse que discutimos, né? Mas a família Feuerbach é uma daquelas famílias que tinha assim, talentos até não poder mais. Então, intelectuais, músicos, pintores, enfim, né? Eram pessoas muito dotadas intelectualmente. E o Ludwig Feuerbach foi o primeiro cara que ia desenvolver a pauta materialista que vai ser recuperada pelo Moura no texto dele. E o Moura explica para nós, né, que a leitura de Feuerbach é interessante, porque ela dá um passo para a tentativa de libertação dessas crises idealistas. Então, se de um lado Nietzsche percebeu isso nesse niilismo, percebeu esse diálogo constante com o idealismo, ainda que com uma oposição feroz, ele entendeu ali que existia a necessidade de pegar essas pautas ideais e tentar desvencilhá-las da intenção de encontrar uma verdade descolada da existência humana e presente em um lugar de abstrações. Na realidade, ela está na própria intencionalidade, na própria vivência humanas. O materialismo ele não fica longe. O problema que o Nietzsche detecta nessas linhas de pensamento é justamente o problema de que elas estão sempre em constante diálogo com estruturas que têm que ser vencidas na percepção nietzschiana. Então, por exemplo, o pensamento do Feuerbach ele volta, insiste em retornar para a figura de Deus como elemento de explicação das construções essenciais de uma sociedade. Feuerbach, quando ele inaugura o materialismo dele, de alguma maneira ele se emancipa dos processos de leitura religiosa, mas ele não se despega do conceito de Deus. Quando Feuerbach vai explicar como uma sociedade se organiza, por exemplo, segundo essa leitura materialista, ele vai dizer assim, uma sociedade tem certa gravitação de valores, esses valores são colocados no respeito religioso a Deus, né? Na cabeça de Feuerbach, como ele mesmo diz, Deus nada mais é do que aquilo que há de melhor em todos nós. Ele é, portanto, a significação mais evidente de um conjunto de valores que tentam nos congregar, nos agregar juntos, né, que fazem com que a gente sobreviva e coordene esforços de uma maneira melhor. É um avanço, na leitura nietzschiana certamente é um avanço. Contudo, esse avanço é muito limitado, porque ele continua dependendo do conceito de Deus para definir essa coesão. Então Nietzsche fala, nós avançamos bastante, mas não o suficiente. Nós avançamos muito, mas não foi o bastante para que nós superássemos esses estágios anteriores de pensamento. Ele fala, e há dois problemas centrais aqui, é um problema vertical e um problema horizontal. O problema vertical é óbvio, né? Deus continua sendo a figura que impõe, que interpõe valores dentro desse contexto específico, continua sendo a figura que chefia, que carreia esse modelo social. Se eu reafirmo isso, então eu reafirmo basicamente que a religião não tem o seu papel original, mas tem um papel, e significa que eu não a superei de todo, né? Eu superei um pedaço dela, mas estou me abrigando nela ainda. Tem um segundo problema que vem justamente no sentido específico de como esses valores são posicionados. Também quer dizer que uma sociedade ainda continua sendo escravizada e limitada por esses valores, coisa que não deveria acontecer e coisa que na mentalidade nietzschiana impede que o ser humano cumpra o seu propósito maior, né? Dê os seus passos francos e abertos na direção de uma realização plena da humanidade, né? Essa alienação de forças faz com que o ser humano se limite, por isso não consiga cumprir o seu propósito maior, né? Aqui, portanto, existe um primeiro passo, só que esse primeiro passo exige um conjunto de reflexões mais amplas. O Nietzsche ele vai levar isso em consideração, ele vai dizer para nós o seguinte, nós temos problemas muito graves, o nosso propósito é tentar saltar para fora dessas influências que foram arquitetadas desde aquele momento do Apolíneo, né?
E aí você pensa assim, e retornar ao dionisíaco? Não exatamente. O Nietzsche ele tem uma visão muito concisa a respeito de como o pensamento humano, de como a existência humana, de como a tarefa de produção do humano se dá. E ele entende de uma maneira muito clara que cada período, cada época dialoga, né, cada conjunto fenomênico em sua própria época dialoga com o ser humano de uma maneira muito íntima e muito peculiar. Não é a mesma coisa falar dos problemas do tempo de Nietzsche, ali da segunda metade do século XIX, e falar dos problemas que o homem grego enfrentou. Você pode até ter raízes comuns, né? Quem vai saber. Mas a maneira de colocar o problema, ela é diferente. A maneira de ler o problema é diferente. São seres humanos muito diferentes. A gente não pensa como os homens da época de Nietzsche pensavam, como os seres humanos da época de Nietzsche pensavam. Né? E aliás, eu estou aqui fazendo generalizações. Né? Falei, homens, seres humanos. Né? Nós temos que parar para pensar que nem todo mundo pensava da mesma forma na época de Nietzsche. E hoje também não pensa. E nós, então o Nietzsche ele declara isso de uma maneira muito feroz no Mano Demasiado Humano. Ele diz assim: o filósofo ele tem essa mania de querer pensar o ser humano de uma maneira ahistórica, ele não tem domínio das ferramentas da história. Eu brinquei com vocês que em algumas sessões anteriores que existe uma disputa entre o historiador e o filósofo. Né? E eles não conseguem se entender em uma medida fundamental, de fato não conseguem, porque o filósofo ele não tem noção clara dessa materialidade histórica. E não é uma questão ideológica, não é uma questão de escolha, é uma questão séria, é uma questão humana. O filósofo ele começa a achar que o ser humano de hoje é igualzinho ao ser humano de 3.000 anos atrás. Não é. Né? Agora, o historiador ele peca por outro lado, ele entende que tudo é muito diferente e muito peculiar. Então, o ser humano de 3.000 anos atrás, ele é incompreensível, eu tenho teorias a respeito dele e ele, ao mesmo tempo, ele destaca tudo que possa existir de comum. Por que isso? Porque no método o historiador se volta só para as fontes e o filósofo se volta só para a famigerada metafísica, né, que a gente já vai discutir. E o Nietzsche ele abomina a metafísica. Ele quer, um dos passos de evolução dele é a construção de um pensamento pós-metafísico. Tá? E aí vocês têm, então, essa primeira noção. Veja, o Nietzsche, tendo isso em mente, ele vai entender que para a gente explorar o conjunto de problemas que envolvem o ser humano, vai ser preciso que a gente abandone determinadas expectativas. Ele, inclusive, fala disso com muito lamento. Né? No Anticristo, por exemplo, ele fala assim: nossa, que vigoroso, que coisa maravilhosa. Eu comentei isso em alguns debates. Ele está criticando pesadamente o Kant no Anticristo. Né? Ele fala da moralidade cristã, fala que ela foi parar na filosofia, notadamente na filosofia kantiana e nos idealismos, e aí ele bate em cima disso dizendo: está tudo errado. Né? O filósofo tinha a possibilidade de se libertar e voltou correndo para a religião. Já vou comentar melhor. Mas um dos comentários que ele tece diz respeito especificamente às religiões de fonte escandinava, de matriz escandinava e germânica. E ele fala assim: eram religiões mais sinceras. Né? Pena que elas morreram no século XII. Se elas tivessem seguido o curso delas, hoje nós estaríamos num lugar mais privilegiado, num ponto de vantagem mais avançado do que estamos efetivamente. Por que ele diz isso? Porque só que ele ainda fala, só para completar a ideia, né? Ele ainda vai dizer assim: mas esse tempo passou, né? Eu não quero aqui propor uma recuperação dessas religiões, porque o tempo das religiões passou. Então percebam o que ele está dizendo, né? O momento histórico que ele está discutindo, ele não recomendaria um retorno ao dionisíaco, porque o seu tempo tinha passado. O dionisíaco ele dependia de uma realidade profundamente ligada ao sonho, à religião, a uma maneira diferente de olhar o mundo. E ali era muito útil, era muito criativo. Né? E o aprisionamento que acontece no sentido posterior é uma perda muito grande. Assim como o aprisionamento da cultura germânica, da cultura escandinava pelo cristianismo da leitura nietzschiana, para ele é uma perda muito grande. Né? Então, mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte: ele está querendo dizer que essas religiões que têm essa matriz mais errática, elas proclamam uma nova leitura, uma diferente leitura do humano. É só você olhar para as estruturas dos mitologemas. O mitologema cristão ele fala sobre. É aí que tá, o Nietzsche, na leitura do Nietzsche, tá? Vou deixar isso bem claro, o mitologema cristão fala sobre sacrifícios em nome da moralidade e sobre respeito a regras morais. Tá? Abre um parênteses. Não é isso. Fecha parênteses, tá? Tem nada disso. É bem diferente, é bem mais próximo do que o Nietzsche quer explorar aqui nas religiões germânicas, né? No âmbito germânico escandinavo, ele vai dizer assim: são linhas de fé que são muito mais sinceras na disposição dos seus problemas, né? Se o mitologema cristão leva à construção de Nova Jerusalém, à redenção moral do homem, o mitologema escandinavo germânico ele leva à destruição de tudo. O fim é justamente o desfecho de uma grande narrativa em que todos os deuses morrem.
Tem um recomeço, né, de fato, né, com Balder, tem a história do recomeço e tal. Mas todo mundo morre. Não tem redenção, não tem salvação, não tem saída. Todo mundo morre. Então o que, que ele está dizendo com isso? Era um conjunto de religiões que enxergava a letalidade do momento escatológico. Ou seja, quando o fim chega, ele chega. Né? Ele é sincero. Ó, eu não sei o que tem, o que eu sei é terrível. E ainda, se a gente for olhar a dinâmica interna dos mitologemas, os mitologemas e o mito mais fundamental, para mim, pelo menos o mais fundamental, de toda a religião escandinava, que é o mito de Odin, a gente vai ver que a história de Odin, quando a gente vai ler, por exemplo, os Edda, né, a poética, os poemas edaicos, né, os velhos Edda, a gente vê que lá os Edda eles são contados pela proclamação e descrição da história da existência a partir de uma vala, como se fosse uma pitonisa grega, né, uma adivinha, que é consultada por Odin. Então Odin vai até ela e pergunta: olha, eu quero saber o futuro, que é a sina da vida de Odin. Né? Ele dá tudo que ele tem. Cara, ele dá um olho pelo conhecimento e ele tenta descobrir o que vai acontecer com o mundo. Desculpem eu me alongar aqui, mas é importante para saber o que o Nietzsche queria dizer com isso. Né? E aí ele vira para essa vala e fala: olha, eu quero que você me conte tudo. E ela fala: tá bom. Então é interessante porque a estrutura do Zeda, na estrutura do Zeda, ela vai contando o que vai acontecer. E é só desgraça. É só desgraça. Então ela fala, olha, ela já fala para Odin, teu filho morrerá, né? Balder morrerá. Você vai fazer, e você sabe, você sabendo que ele vai morrer, porque você está ouvindo isso agora, você vai tentar impedir ele de morrer. E daí você vai proibir tudo de feri-lo, vai entrar em acordo com todas as coisas que existem para elas não ferirem. Só um ramo muito frágil que você vai dizer, não, né, não, ele é tão frágil que não precisa de juramento dele. E aí Loki vai fazer com que alguém faça, ele vai fazer uma flecha desse ramo, e vai entregar essa flecha quando os deuses estiverem se divertindo, jogando coisas em Balder, porque ele não pode morrer mesmo, né? Ele vai sugerir que alguém dispare essa flecha, não me lembro qual é o deus, desculpe, mas ele vai sugerir que se dispare essa flecha contra o seu filho, e como essa flecha é feita do ramo que não jurou nada, que poderia matá-lo, ele vai morrer. E isso vai começar uma guerra entre os deuses. Então, assim, ela está contando, está dizendo, ó, isso é uma desgraça. Tem outras tantas que vêm depois, porque depois que essa guerra começar, enfim, ela começa a contar de quando o lobo do inverno vai voltar para terminar a matança, como o Tyr vai ser engolido, como todos vão morrer e assim por diante. Fala, ó, todo mundo vai morrer. Ela vai contando uma desgraça atrás da outra, né? Então, Odin ele sabe de tudo que vai acontecer. E agora ele tem escolhas diante desse conhecimento, dessa sabedoria. Inclusive fala-se justamente, né, se você for fazer uma leitura mais profunda do que o mito significa, ele é um mito de sacrifício. O pai sacrifica o filho. Percebem o paralelismo? Enfim, aqui olhando pelo sentido cultural, não espiritual, mas percebam um paralelismo. No âmbito cultural, há um paralelo e fala-se justamente da ideia do filho, porque é justamente esse filho que morre, Balder, que vai ser o filho renascido, né? Então ele fala sobre o sacrifício do pai, o sacrifício do filho pelo pai e o renascimento desse filho. Né? A gente pode pegar também Abraão e Isaac. Okay? A estrutura cultural mesmo. Pai sacrifica o filho renasce. É salvo, renasce. Mas assim, o que o Nietzsche quer dizer com isso é justamente que existe aqui, e por isso no sentido filosófico, no sentido filológico, eu acho fantásticas as leituras dele, mas desaprovo no sentido espiritual, porque ele não entendeu a leitura cristã e ele não entendeu o significado espiritual das leituras que ele está colocando. O significado espiritual ele é completamente diferente. E ouso dizer, a leitura, para mim pelo menos, né, essa é uma escolha minha, ninguém é obrigado a seguir, a leitura cristã é a mais fiel nesse sentido. Ela é a mais precisa, sem dúvida alguma. Ela é aquela que gravita ao redor da verdade mais profunda. Aliás, gravita não, ela traz a verdade mais profunda. Porque ela está descrevendo o mitologia no seu estado puro, enquanto as outras não estão. As outras estão refletindo distantemente. Né? Para citar aqui o que o Tolkien teria dito assim, cada cultura acaba recepcionando um pedacinho da verdade. Todo mundo vai lá e bebe um pouquinho da fonte, sabe alguma coisa, encontrou alguma coisa. Né? Enfim, mas isso, o plano espiritual deixa de lado. Se eu for falar do plano psicológico, todos refletem uma mesma verdade. Quem sacrifica quem? O filho sacrifica o pai sacrifica o filho. O que acontece aí? Por que o pai sacrifica o filho para ele ser salvo? Percebem? O que está sendo, a mensagem que está sendo passada aqui é uma só e o Nietzsche captou com clareza, porque ele trabalha nesse plano psicológico. Ele vai dizer para nós o seguinte: você vai ter que sofrer para poder chegar do outro lado completo. Para você se realizar completamente, tem que fazer a travessia do sofrimento. É isso que ele acha na literatura escandinava.
e não acha na literatura cristã, mas está na literatura cristã. Volto a insistir. Na literatura cristã, bem lida, tá lá para todo mundo ver. Tá? Mas deixa isso quieto. E aí, é isso que ele acha ali, ele resgata isso e fala: que pena que nós perdemos essa religião, que pena que o moralismo cristão se implantou, que pena que perdemos isso. Se a gente tivesse. Então, o que ele está dizendo para nós efetivamente? Se a gente tivesse efetivamente abraçado a causa e entendido, nós temos que sofrer para chegar do outro lado restaurados, íntegros, e aqui a leitura nietzschiana, livres como seres humanos, autônomos, nós hoje já teríamos avançado muito mais. Nós erramos, nós perdemos com isso. Porque nós nos escravizamos moralmente, estamos mais presos do que deveríamos. Nós tínhamos que ter nos libertado. Tá. Ele vai dizer assim, ó, nessa época que a gente vive aqui tem duas categorias de pessoas e tem uma que é o nosso alvo. A primeira dessas categorias chama professor da meta da existência. Quem que é o professor da meta da existência? O professor da meta da existência é justamente aquele sujeito que está estruturando, sussurrando nos ouvidos e alimentando o moralista. Ele é o idealista, ele é o criticista, ele é o romântico, ele é o pensador religioso, ele é o sacerdote, ele é esse cara. Né? São essas pessoas que envolvem o chamado professor da meta da existência. O único interesse dele é em tentar analisar e retesar comportamentos, estruturar, encaixotar e separar conhecimentos, aniquilando-os em última instância, afastando-nos da verdade. Ele está preocupado em criar modelos representativos coerentes, estruturas representativas que sejam harmônicas entre suas partes, sem que elas efetivamente escavem os problemas mais fundamentais da existência. Vou citar aqui um pedacinho do Assim Falou Zaratustra, em que ele compara, por exemplo, o discurso do sacerdote a respeito do bom homem e vai colocar ele próprio, Zaratustra, ouvindo esse discurso, depois vai colocar o discurso do bom homem. Ele está escutando o sacerdote fala, desconfiem das pessoas que não dormem à noite. Qualquer um que passe a noite em claro, e eu acho que isso é uma experiência universal na vida acadêmica, né? Tá mal na fita aqui, né? Aquela pessoa que dorme mal de noite, essa aí tem problemas, essa aí é um problema, cuidado com ela, uma pessoa que não dá para confiar, não é uma pessoa que mereça confiança, uma pessoa esquiva, estranha, que vive, age de noite, é esquisito. Pessoa que deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquila, essa sim você pode confiar porque ela está com a consciência limpa, é isso que ele quer dizer, né? Ela segue moralmente os passos, todos os compassos bonitos e belos das coisas, está lá maravilhosa, tranquila, não deve nada a ninguém e assim por diante. Pessoa que não dorme de noite tem a consciência pesada, grosseiramente falando aqui, traduzindo. Né? O Zaratustra fala, não é nada disso. Eu não confiaria na pessoa que deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquila, porque essa está tão escravizada pelo seu sentimento moral, tem tanta certeza do que é certo, que amanhã ou depois ela pode estar correndo atrás de mim para arrancar meu scalpo. E é o que acontece com o Zaratustra ao longo do texto. Né? O Zaratustra, por trazer uma verdade que ninguém quer, um presente que ninguém quer, né? Como diz o ermitão que ele encontra no caminho, quando ele está descendo da montanha, ele passa a ser perseguido. Fala, eu confio nas pessoas que passam a noite em claro, que têm grandes angústias, grandes ansiedades. Essas estão cultivando o que há de mais forte nelas, essas estão buscando senso de humanidade, essas estão perturbadas pela humanidade delas. Que ele coloca aqui como professor da meta da existência esse sujeito que não quer se perturbar por nada e quer transmitir essa serenidade falsa, essa serenidade das irresoluções. Ó, vocês querem ver um exemplo contemporâneo disso? Tem tantos, mais tantos, mais tantos, mais tantos, mais tantos. Eu vou usar a afetação de um deles aqui. Você está nervoso com qualquer coisa, preocupado, e ao invés de você escavar as motivações fundamentais do teu nervosismo, da tua preocupação, isso acontece com todo mundo, tá? Eu sou ansioso, então acontece comigo direto. Você procura válvulas de escape. Você se enfia no trabalho até não poder mais, vai estudar, distrai-se com outra pessoa, vai jogar conversa fora, vai ler, vai assistir um filme, sei lá, distrair-se. Exatamente essa questão, como diz o Nietzsche lá pelas tantas para nós, quantas e quantas vezes eu mesmo, enquanto ser humano, não me deixei levar, ao invés de prestar atenção aos problemas mais severos da minha existência, aos problemas mais íntimos, às coisas mais concretas e verdadeiras da minha vida, não fui me distrair fazendo ciência, trabalhando loucamente, escrevendo, fazendo coisas que ele chama de fúteis, né? Vivendo futilidades, veleidades, coisas superficiais. Existe uma tendência das nossas representações a resistirem aos nossos processos internos, é isso que ele está querendo dizer. É difícil, por exemplo, para um cara ansioso que nem eu, resolver a sua ansiedade. A mais das vezes, quando eu tento resolver a ansiedade, meu pensamento se desvia e imuniza a ansiedade, a causa fundamental da ansiedade. Os medos de rejeição, as negações, as inseguranças, a batalha eterna contra a incerteza e a angústia humanas.
Tá? Esse é o problema que ele está colocando de maneira mais firme e consistente. E o professor da meta-desistência é o cara que perpetua isso. Tá? Então, assim, veja, é preciso tomar muito cuidado, porque isso não é um erro que esse ou aquele cometa. Tá? Todo mundo tem um pouco de professor da meta-desistência em si, e nós confiamos em outros professores da meta-desistência, nós nos tranquilizamos com banalidades, quando o problema mais profundo continua lá. Né? Esse é o espírito da coisa. Ele vai dizer assim, daí tem o espírito livre. Né? Se a gente for olhar pelo Moura, ele explica o espírito livre como esse sujeito que já conseguiu se emancipar dessas amarras e já começou a questionar e criticar. E o Moura tem uma leitura bem legal disso, assim, tem uma leitura bem específica. Ele capta com muita elegância o que o Nietzsche fala. Né? Lógico que ele resume ali no texto dele. O espírito livre ele já é um passo adiante do professor da meta-desistência, ele chega mesmo a questionar e enfrentar o professor da meta-desistência, dizendo, eu não quero isso para mim. Né? O Nietzsche ele vai dizer assim, o espírito livre para ele, né, para o espírito livre que ele dedica o humano demasiado humano, segundo ele, né, ele vai dizer que o espírito livre ele é esse sujeito que, de alguma maneira, já aprendeu que as coisas que são colocadas para ele, as imposições morais, os regimes típicos de vida, os padrões de existência, eles são limitantes e por serem limitantes eles escravizam, eles impõem vontades alheias, eles impedem que um indivíduo se desenvolva como deveria, que ele se desenvolva ao estado de sua plenitude. E esse espírito livre ao perceber isso sentiu o gostinho e não quer mais voltar, ele quer fazer tudo isso. Então ele fala, daquele tu deves você já fez algo novo, você já entendeu, não é mais o tu deves, mas o eu posso. E esse eu posso está clamando dentro de você para que você busque sair das novas, para que você busque a sua própria realização, para que você, ao invés de escutar que virtudes você tem que respeitar, descubra que virtudes podem nascer de você. E é ali que você vai tentar construir a tua vida. Vocês querem ver um exemplo típico, padrão da época de vocês aí? O que vocês vão fazer da vida? Ah, eu vou trabalhar. Eu quero trabalhar. Ó, na minha época eu queria fazer filosofia, eu fui fazer direito porque eu fui obrigado. Eu fui obrigado a fazer o curso de direito. Termina que eu me apaixonei pelo curso, inclusive trabalhar com filosofia dentro do direito para mim foi muito apaixonante, né? Tem sido muito apaixonante. Mas eu tive sorte. Não é todo mundo que consegue encontrar, depois de um incidente desse, de ser forçado a uma determinada existência, encontrar um caminho que permita a realização de virtudes. Né? Então o Rafael lá atrás ele olhou e falou, bom, é a alternativa que estão me dando, vou segui-la. Isso significa a virtude do outro foi imposta a mim. Por quê? Porque é uma carreira mais austera, ela traz mais respeitabilidade social. Não que esses argumentos tenham me convencido, mas era isso que convencia as pessoas que me empurraram nessa direção. Né? Não, porque você vai ter mais chances, mais oportunidades de trabalho. A filosofia talvez não te dê todas essas oportunidades, porque você vai estar mais blindado, etc, etc. Sabe que eu estou em boa companhia, no entanto. Né? Tem um outro cara, um carinha que talvez vocês conheçam, um carinha chamado Hans Kelsen, que era para ele ter sido matemático, ele queria ser matemático. Ele foi forçado pelo pai dele a fazer o curso de Direito, porque como ele tinha sangue judeu, em um território que iria inevitavelmente perseguir os judeus, ele pensou, se ele fizer o curso de Direito, pelo menos ele vai ter uma blindagem maior para sobreviver. O que o Kelsen fez? Né? Ele pegou toda a lógica dele, toda a base matemática que ele amava tanto, enfiou no direito e saiu de um grande trabalho criativo. Mas vejam que existe uma tensão, né? E existe um filtro aí. Né? Um Kelsen demorou para conseguir realizar aquilo que ele entendia estar presente no espírito dele, as virtudes dele, né, grosseiramente falando. Então esse é o espírito livre do Nietzsche, é o cara que é a pessoa que em determinado momento descobriu, sentiu o gosto da autodeterminação, dessa capacidade de emancipação e começou a lutar por ela. Só que o Nietzsche fala, isso aqui não está completo ainda. Porque você está buscando essa autodeterminação em virtude dos valores que querem te amarrar. E o problema é maior. O problema não é o Rafael de repente explodir e dizer, não, eu quero trabalhar com filosofia mesmo dentro do direito. Ó, que lindo, maravilha, parabéns, Rafael. E agora? Não se trata de você vencer as imposições que foram feitas a você, trata-se de vencer as limitações da própria espécie. Rafael, você está fazendo trabalho morto enquanto você está fazendo trabalho só para o teu prazer. Tem algo a mais aí que você precisa descobrir. Você tem que trabalhar para os teus, tem que trabalhar para a tua espécie, não por uma imposição moral, vejam bem. Mas a única coisa que a própria espécie deve fazer é tentar ampliar seu próprio alcance. Então, o professor da meta da existência é esse sujeito que limita e que pretende, na limitação, uma paz falsa. O espírito livre descobre o prazer de satisfazer seus desejos. Nietzsche ainda coloca no Humano Demasiado Humano: o desejo fala. O desejo fala. Né?
Então aqui a gente tem exatamente essa disputa feroz entre aquilo que nós poderíamos chamar em determinada, se a gente fosse traduzir grosseirissimamente, vejam bem, para a leitura freudiana, né? Superego e id. Né? E aí, assim, a gente tem um terceiro estágio que é o que o Nietzsche propõe. Né? No Zaratustra, a proposta ela fica mais clara e mais cinzelada, mais construída. Né? Só para contar um pouquinho, o Nietzsche ele pega o nome dessa figura histórica, né, que é Zoroastro ou Zaratustra, né, o fundador do zoroastrismo, e ele transforma, ele começa a contar a narrativa de um sábio chamado Zaratustra. Ele pega agora constrói um personagem ao redor desse indivíduo. E Zaratustra, ele era um sábio e ele teria subido ao topo de uma montanha para ficar em meditação, isolado, porque ele não podia mais ter com os homens, ele precisava descobrir aquilo que o intrigava e incomodava tanto, então aquilo que depois do espírito livre um indivíduo começa a perceber. E o Zaratustra descobre. E aí quando ele descobre, ele vê, né, a águia descendo do topo, tá lá esvoaçando por cima da montanha, ela desce, e ele fala assim como o sol se põe, assim como a águia desce, Zaratustra também precisa descer do topo da montanha, não pode vir aqui isolado. E o Zaratustra começa a descer a montanha, ansioso por contar as descobertas dele para outros seres humanos. Aquilo que ele chama de um presente que ele tem para dar. No meio da descida ele encontra um ermitão, que é responsável por proferir uma das frases mais famosas de Nietzsche. Né, ou pelo Zaratustra acabaram proferindo uma das frases mais famosas da obra de Nietzsche. Né? E os dois começam a conversar, o ermitão fala para ele, que você está fazendo? Ele, estou descendo. Você é aquele cara que foi isolado, tal, sim. Então, eu estou descendo agora e vou levar um presente para os seres humanos. O ermitão fala para ele, não leve presente nenhum, porque esse presente que você tem, os seres humanos não querem, eles vão perseguir você e vão matar você. Fala, mas eu tenho que fazer assim mesmo. Né? Fala, olha, por que você não fica aqui comigo, diz o ermitão? Você não quer ficar sozinho? Fica aqui. Eu vivo aqui dele e falo, o que você faz aqui, ermitão? Você está sozinho aqui, você está inativo, justamente esse é o ponto, né? Você está morto, inativo, o que você está fazendo? Ele, eu fico aqui, eu converso com meu Deus, rio com meu Deus, choro com meu Deus, brigo com meu Deus, e assim eu vou levando a vida. E aí ele fala, eu vou descer de todo jeito, eu tenho que descer, o ermitão lamenta e ele vai embora, o Zaratustra. Né? E o Zaratustra continua descendo, e enquanto ele está descendo, ele olha para o ermitão, né, meio que como se olhasse por cima dos ombros e fala assim, pobre desse ermitão, mal sabe ele que seu Deus está morto. E essa é uma das frases mais impactantes, aí, uma das que mais reverberou, né, junto com o que não te mata te torna mais forte, né, grosseirissimamente parafraseado aqui. Mas seu Deus está morto, o que isso quer dizer? Né? Ele fala basicamente que o ciclo das grandes crenças, o ciclo dessa acoplagem da crença na concepção humana acabou. E o Zaratustra está levando o que vem depois desse ciclo para o ser humano. E depois, então, enfim, já, assim, nesse contexto específico, esse Deus está morto é interessante porque não é que alguém foi lá e matou Deus. Né? O próprio Michel Onfray vai explicar isso melhor quando ele estuda Nietzsche. Ele fala assim, Deus não morreu, não deixou corpo, porque ideias não morrem. Né? As ideias simplesmente caem no ocaso do esquecimento. Onfray é um ateu também. Né? E, então, na mentalidade deles, na mentalidade do ateu, é isso. A ideia ela desapareceu, ela foi obliterada e foi arrastada para longe e sumiu. E acabou. Né? Agora, no contexto específico que essas ideias apresentam, né, que essa intenção apresenta, quando essa declaração é feita e o Zaratustra repete isso, dizendo Deus está morto, o que ele está querendo dizer, portanto, é, olha, do que foi descoberto, já se encerrou esse ciclo e agora a aurora de uma nova, né, tem inclusive um texto chamado Aurora, né, agora vem a aurora dessa nova humanidade. E aí o que ela é? E é quando ele desce que a gente vai descobrir. Ele chega, quando ele desceu, ele tem várias passagens, vários momentos, ele começa a discursar para a população em vários pontos, conversar com pessoas e assim por diante. Mas a primeira coisa que acontece com ele é ele parar numa cidade em que está havendo uma festividade. E essa festividade está acontecendo ao redor de um espetáculo. Tem duas torres colocadas, e entre as duas torres uma corda bamba. Né? E aí, de uma das portas de uma das torres sai um sujeito que vai se equilibrando, e esse sujeito vai lá aos pouquinhos, e quando ele chega no meio da corda, da mesma porta pela qual ele saiu enquanto ele estava indo para outra torre, sai agora um palhaço, né, e esse palhaço vai lá e começa a balançar a corda, começa a sacudir a corda, para ver se ele cai. E ele se desequilibra e tenta se segurar de todo jeito, mas acaba caindo. Né? E não tem rede de proteção nenhuma. Ele cai na calçada, morre estatelado, e a população se mata, está lá de rir, está lá satisfeita pela morte do sujeito, está lá encantada com a morte do sujeito, porque é o espetáculo mesmo. Né? E o Zaratustra aproveita a situação para fazer o discurso dele. Ele chega e fala assim, olha, o homem que nós vemos hoje é mais ou menos como esse equilíbrio, é basicamente como esse equilibrista. Ele está entre dois mundos, que são uma torre, a torre das coisas passadas e essa torre das promessas futuras. E ele está nessa corda bamba.
se equilibrando aos poucos para tentar fazer a travessia. O que nós vimos no passado já foi, né? Isso aí já ficou para trás. E o que está lá na outra torre é o que eu dou para vocês hoje como presente, né? O além do homem, ou nas traduções mais antigas e mais comuns lá, super-homem, né? É isso que eu dou a vocês. Acho que além do homem é uma tradução mais precisa por causa do Irbar, né? Então esse Irbar, além. Ele fala assim, esse além do homem, né? Isso que eu trago para vocês. E ele começa a discursar sobre isso e as pessoas dão risada, achando que ele faz parte do espetáculo. E aí quando ele termina, ele puxa, alguém puxa ele para o lado e fala, olha, né, alguém que entendeu o que ele disse, fala, ó, tudo bem, hoje as pessoas deram risada do que você falou aí sobre a questão do além do homem e tal, porque elas acharam que você era parte da apresentação e da festividade. Se você ficar aqui e repetir esse negócio amanhã, as pessoas têm os sacerdotes da cidade aí, eles vão ouvir o que você está falando e vão ficar furiosos com você. E eles vão querer te matar. Então eu, se fosse você, pegava minhas coisas agora, saía daqui, enquanto todo mundo levou na brincadeira. É melhor você ir embora daqui. Né? E o que ele faz? Ele pega o malabarista, né, o equilibrista, perdão, põe o equilibrista morto em cima do ombro e sai perambulando com ele. Né? Numa representação simbólica de que a única pessoa, ele inclusive fala, o único que me entende de fato é esse morto. Porque ele arriscou tudo que ele tinha para poder fazer a travessia e os outros não estão dispostos. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, que é uma obra bastante longa também, ela é maravilhosa, né? Assim, recomendo de antemão a leitura, né? Se quer ler alguma coisa de Nietzsche, é uma obra pesada, ela não é leve, assim, ela é no sentido de que ela é intrincada nas suas representações, mas leia essa. Tá? Se for ler uma coisa de Nietzsche, quero ler, lê essa, que é a obra capital dele e que tem assim, ali tem toda a coleção do pensamento dele em toda a sua riqueza, vale muito a pena. Aí o que acontece? Né? Então ele foi, daí ele saiu, enfim, né? Foi levando o sujeito. Aos poucos ele começa a entender que não adianta ele ter um interlocutor morto e tal, daí ele acaba deixando o camarada no oco de uma árvore ali, como que sepultado, segue, e aí ele vai fazendo várias leituras de mundo, né? Várias delas. E todas elas começam a mostrar efetivamente o que é esse além do homem, quais são os problemas que estão ainda criando entraves para o atingimento desse além do homem. E essa é a grande questão para nós, porque ele diz assim, olha, eu cheguei no ponto do espírito livre. Né? E de fato nós chegamos. O que é o espírito livre na sociedade dele? Né? Agora não da do Zaratustra, mas da do Nietzsche. Né? O espírito livre é aquele que já se emancipou o suficiente para começar a exercer a sua racionalidade de modo a construir soluções, de modo a buscar respostas, de modo a tentar satisfazer inquietações. Mas não foi longe o suficiente para se livrar de apriorismos, para se livrar de ideais, para se livrar de moralismo. Então, por exemplo, o que eu falei lá atrás no Kant? Eu falei que o Kant ele dizia que ele não queria de modo algum explicar as coisas por meio de Deus, né, através da figura de Deus. Mas ele pegava o conteúdo cristão e jogava na sua filosofia. Percebem? Então essa transição basicamente quer dizer, ó, Kant deu um passo importante. Deus não precisa mais estar presente, e aí essa ideia de Deus morreu, né? Para explicar as coisas. Nós explicamos por conta porque nós temos a razão que nos permite explicar. Mas ele ainda pega o conteúdo e joga ali. Ou seja, ele fugiu de Deus como explicação, mas voltou para a explicação que Deus dava. Percebem? E ele fala, isso não vai funcionar. A gente está aí, tanto que no Anticristo ele faz essa acusação frontal, ele fala o kantismo e o idealismo são movimentos filosóficos que se acovardaram, eles disfarçaram o que nós já tínhamos de escravidão moralizante e alojaram tudo isso dentro do raciocínio filosófico, isso é uma vergonha, não funciona, vai atrapalhar. O Zaratustra ele ainda diz assim, olha, eu vim aqui, quando ele está fazendo esse discurso agora, ele fala, eu vim aqui para oferecer as pontes, que como grandes arco-íris, ainda usa a figura da Bifrost, a figura da ponte que leva à Terra dos Deuses, né? Fala como essa ponte multicor eu estou oferecendo aqui para vocês a passagem que vai permitir a vocês o salto na direção do além do homem. Tudo que eu peço de vocês é que sejam sementes para o além do homem. Eu não quero que vocês virem, mas eu quero que vocês plantem as sementes para amanhã as pessoas se tornarem suficientes, se tornarem independentes. Tá, veja, a hipótese que ele levanta é interessante, ela é válida, mas ela não se completa na época dele e não se completa depois. Tá? Ela não chega a se completar. Por uma série de razões. Né? E ele entendeu instrumentalmente qual era o problema central. Ele mesmo vai dizer assim, a filosofia, e volto agora ao ponto, eu coloquei agora há pouco para vocês, a filosofia da época dele, através da separação de coisa em si e emancipação, coisa em si e manifestação, impediu a emancipação do homem. Ele fala essa divisão, isso aí é o que ele chama de separação, por isso que eu disse que ele não era feito as separações. Ele vai dizer, essa separação ela foi fatal.
porque por ela eu não consigo mais entender que o defeito está no meu pensamento. Você me diz assim, mas que defeito que há no nosso pensamento? Pro Nietzsche, o defeito central é o seguinte: no minuto em que o ser humano começou lá atrás a perceber que ele sonhava coisas e podia imaginá-las, sonhava dormindo mesmo, e podia imaginá-las, ele começou a obter explicações que eram muito rudimentares. Que explicações eram essas? Claro está que corpo e alma são separados, porque, muito embora o corpo desligue, a alma continua operando e sonhando. Claro está que corpo e alma são separados, porque quando eu deito e durmo eu vejo os mortos vêm falar comigo, então eles continuam vivendo em algum lugar, e eles aparecem no sonho. Claro está, portanto, que existe uma diferença entre o mundo físico e metafísica, o mundo que está além desse espaço físico. Percebem? Então ele fala, olha, eu coloquei no além da física o problema aqui, grosseiramente, né, parafraseando e brincando com as palavras. Eu não vou para o movimento do além do homem, eu vou para o movimento do além do mundo físico, do além da física. Percebem? Ele fala, a metafísica matou a gente. Ela até teve uma função em determinado momento da história, mas ela arrasou com a gente, porque agora eu vou sempre recorrer a esse problema. O que a metafísica faz? A metafísica me permite criar representações. E dessa forma, as representações que a metafísica gera automaticamente implodem sobre todas as relações materiais. E aí agora eu fico nessa dificuldade de ter o manifestado, representado, longe da coisa em si. Agora é impossível chegar à coisa em si. Ele fala, não é. O problema é que eu estou procurando a coisa em si fora de mim. Eu tenho que procurar as coisas em si em mim. Eu tenho que procurar o em si de mim mesmo. Ou seja, esse em mim mesmo, né? Para colocar num português mais adequado. Em mim mesmo. Em si, né? De mim mesmo. E é isso que ele diz, nós temos que viver a jornada interior. A jornada interior é a mais importante. É ali que nós vamos singrar e vamos descobrir coisas novas. O Jung usa muito essa figura. Ainda tem que estudar com mais detalhes como ele trabalha com Nietzsche. Assim, eu não cheguei a ler o trabalho dele sobre Nietzsche ainda. Eu tenho ele, mas não cheguei a ler. Depois que eu terminar essa sessão aqui, assim que abrir tempo, é o que eu vou fazer. A minha prioridade é essa. Mas pelo que eu entendo, assim, pelo que eu lembro do Jung, é justamente esse trabalho. Ele fala muito de uma jornada interior, principalmente na vida simbólica e no livro vermelho. Perdão, no livro vermelho, aliás. É que quando ele fala da jornada interior dele. E aí, nós chegamos então a essa definição central de além do homem. Né? Existe uma visão de humanidade do Zaratustra que ela é seminal, mas não quer ser seminal. Né? E está, portanto, limitada por esse sacerdócio, pelas suas imposições morais e potestativas e pelas dificuldades criadas. O Nietzsche, nesse sentido, ele pensa na gente como espécie. Ele pensa que para a espécie o benefício é enfrentar as grandes incertezas, abraçar a incerteza da vida e conseguir conquistar, através da experimentação com essas incertezas, como nós podemos ampliar o circuito de experiências humanas. Isso é o além do homem, esse é o propósito fundamental do além do homem, agregar experiências para a espécie, buscando nas incertezas respostas novas. Para os nossos dilemas, né, sobretudo. Né? E ele fala assim, mas para isso a gente precisa partir de um pressuposto, que é chamado, que ele chama de amor fati. Ele fala, nós temos que amar a fatalidade. Ele fala, o principal problema da racionalidade cristã é você foge da fatalidade se abrigando sob promessas futuras de segurança, de felicidade, de serenidade. E não funciona assim. Não funciona assim. Abre parênteses. Ele leu errado o cristianismo de novo. Fecha parênteses. O cristianismo diz exatamente o contrário disso. Tá? Mas deixa isso para daqui a pouquinho. E aí está, então. Né? E ele vai dizer assim, na realidade a gente tem que chegar a um ponto em que cada indivíduo começa a perceber que não precisa, nem deve existir e que não deve se considerar em suas próprias forças, ele deve ser diluído como tal. E na sua desaparição ele deve prestar mais atenção às experiências que o cercam e aos impulsos interiores, por isso a gente coloca aqui a ideia de superação do sujeito. Ele diz assim, basicamente um indivíduo nada mais é do que o conjunto de contornos através dos quais os fenômenos da existência se vertem. Por isso, no indivíduo não pode existir uma vontade independente nem um conjunto de forças desejantes, mas apenas a mundanidade do mundo. Ou seja, o mundo mesmo se expressa e tenta existir através desse indivíduo. Colocar aqui a metáfora que o Zaratustra usa. Ele conta uma história dizendo o seguinte, né, um dia eu conheci, né, o ser humano um dia foi lá como camelo,
que carregava muito peso nas costas e era mergulhado, lançado no deserto carregando esse peso, essa carga toda. E ele dizia dentro de si, eu quero em seu coração, mas algo lhe dizia, tu deves, e ele continuava a carregar o peso. E ainda dizia, eu quero, mas algo lhe dizia, tu deves, e ele continuava a carregar aquele peso. E aqui seu coração dizia ainda mais fortemente, eu quero, aí vem aquele, tu deves, e ele continuava a carregar aquele peso. Até o ponto em que ele, cansado, vê explodir de seu coração esse eu quero, e agora libertar desse eu quero, o desejo, faz com que o camelo lance todas as cargas na areia do deserto, e agora corra livremente como o leão. E agora, enquanto leão, esse indivíduo já começa a perceber que ele pode buscar tudo aquilo que ele quer. Esse é o espírito livre. Então, né, o professor da meta da existência, o indivíduo escravizado por ele, o camelo. Agora o leão como esse indivíduo ligado ao espírito livre, né, com o qual Nietzsche fala, constantemente rimos e nos divertimos, porque era quem tinha na época dele para ele conversar, não existiu além do homem, nem ele nem ninguém, então ele sentava ali e ficava nessas lucubrações. Mas agora esse leão vai lá e procura devorar, e tudo que ele quer ele procura. Tá? Tem um paralelo interessante com uma figura bíblica aqui, né? Que aparece em Ezequiel. Vai dizer assim, Israel é como uma mãe que teve dois filhos em sequência. O primeiro desses teve dois leões, teve um leão como filho, né? Alimentou esse leãozinho cresceu e se tornou um devorador de pessoas. Por isso ele foi preso, um anel colocado em seu nariz e arrastado para o Egito. Depois disso ela teve então um segundo leãozinho. Esse leãozinho foi criado entre outros, fortaleceu-se e foi viver entre leões. Começou a rugir e virou um devorador de homens, um devorador de pessoas. Por isso esse aí foi preso, submetido e levado para uma jaula na Babilônia para nunca mais rugir. Para que seu rugido, aliás, nunca mais fosse ouvido nos vales de Israel. Então ele estava basicamente falando disso, o leão que vira esse que deseja incessantemente e caça, né? E nessa caça, veja como as figuras ainda estão presentes ali nele. E nessa caçada ele destrói tudo. E é isso que o Zaratustra fala, o leão percebe finalmente que é sem cabimento viver apenas por esse eu quero, porque é destrutivo, porque não faz sentido. E aí ele se acalma finalmente, e agora ele passa a ser como uma criança, que tem um olhar curioso para todas as coisas. Esse é o além do homem. Aquele que olha com inocência para tudo, com curiosidade, com uma ansiedade por descobrir e aprender, por revelar novidade, por enfrentar o desconhecido com afabilidade, com carinho. Por isso, amor fati, amar a fatalidade. Então, assim, esses estágios estão sendo colocados aqui, e aqui ele está vertendo isso que se chama mundanidade do mundo. Não pode ser pelo dever, né, não pode ser pelo temor, pelo medo das incertezas e pelos deveres morais que surgem, o camelo, né, o professor da meta da existência. Não pode ser pelo desejo desenfreado, o leão, mas tem que ser pela mundanidade do mundo, pela expressão da própria existência que se verte nos nossos contornos e nos faz descobrir coisas mais belas, mais claras, mais elevadas. Tá? E aí a gente entra com o bebezinho. Veja, para colocar de outra forma, pegando aqui uma leitura do Heidegger, que foi também, a seu modo, um leitor assíduo de Nietzsche, tem estudos aí de Nietzsche, né? Heidegger dizia assim, nós devemos ter em mente que a consciência humana não é em nada diferente de um fenômeno natural que aconteça. Ela não é em nada diferente, por exemplo, do que uma tempestade de areia em Marte. A consciência ela é um fenômeno natural como qualquer outro. Ela é um fenômeno natural de um universo que subitamente descobre que ele existe em uma de suas partes mínimas. E de repente ele começa a explorar o que isso significa e ele próprio começa a operar a consciência enquanto fenômeno natural. É isso que o Nietzsche está dizendo, ele fala que a consciência é um episódio natural. É o mundo querendo se entender. Não é o ser humano querendo se entender, é o mundo querendo se entender. Então existe uma tarefa, um projeto que a espécie tem em mãos agora, qual seja trazer novidade de soluções, trazer novidade de vida. Desculpem aqui o paralelo com o cristianismo, mas é isso. Percebem? E aí nós temos então, digamos assim, um resumão da filosofia nietzschiana. Tem uma última coisa que eu gostaria de colocar, que é a questão da metáfora e da linguagem em Nietzsche, né? O Moura fala para nós que existe uma disposição metafórica, eu trabalho nos 3 primeiros capítulos dele só, né? Mas o Moura fala sobre uma disposição metafórica da linguagem em Nietzsche, que é um fato. Ele diz que a linguagem não tem uma relação íntima com a verdade. Ao contrário, no Humano Demasiado Humano, ele acusa o linguista e o filósofo de construírem uma linguagem precisa, querendo nomear as coisas para disfarçar a confusão de não conseguirem alcançar uma verdade mais profunda e de não tolerarem dentro dessa linguagem a fluidez dionisíaca, se eu posso emprestar aqui o termo, né, que não está no Humano Demasiado Humano, mas combina bem, de uma criatividade que leve os conflitos até a superfície da linguagem. Ao contrário, cria-se um conhecimento superficial, e esse conhecimento superficial nos ilude, fingindo que está tudo bem, fazendo a gente fingir que está tudo bem.
É um jogo de representações. E por ser um jogo de representações, ele bane, elimina e sufraga os conflitos genuínos. Isso é a linguagem Nietzsche. Vai dizer, a linguagem não tem nenhuma relação com a verdade, ela é um disfarce terrível para as representações. Por isso ela tem um desencaixe em relação às condições mais profundas. Ela, na realidade, serve para reforçar o ponto de vista de separação entre manifestação e coisa em si, que foi criado ali por aquilo que ele entende o movimento como um movimento metafísico. Ela é uma linguagem, portanto, metafísica, a seu modo. E ela tem que ser vencida para a gente poder seguir adiante. Isso estabelece para nós o nosso ponto alto de interesse, que é uma teoria da justiça nietzschiana, que não é bem uma teoria, mas é mais uma perspectiva sobre a justiça em Nietzsche. Nietzsche, aliás, ele fala abertamente várias vezes de justiça. Tem dois grandes pontos que eu gostaria de frisar. O primeiro deles, a justiça em Nietzsche ela não pode existir como uma teoria fixa ou como um conceito determinado. Essa leitura metafísica, ela na realidade disfarce linguístico de uma verdade mais profunda, que é a relação conflitiva existente no âmago da própria justiça. Em sentido amplo, esse âmago do conflito em relação à justiça surge porque as massas perspectivas humanas são colocadas para se estabelecerem em conflito. Como ele mesmo diz, as boas filosofias humanas existem, elas só podem existir no terreno do além do homem, enquanto zonas de conflito que levam grupamentos comprometidos a elas a levarem essas próprias filosofias até suas últimas consequências. Assim a gente vai atestar quais funcionam e quais não, vendo quais levam a espécie a sobreviver, os seus grupos a sobreviver, e quais são sufragadas e derrotadas por outras linhas de pensamento. A filosofia, portanto, ela acaba sendo esse terreno dinâmico da sobrevivência, da luta, do conflito. E a justiça não é diferente. A justiça ela é a coroação de uma filosofia vitoriosa. Ele diz para nós: a justiça é estabelecida a partir do momento em que um determinado grupamento vence o outro. Esse estabelecimento determina a partir dali qual vai ser o regime filosófico, o regime idiosincrático de vida que vai ser tomado. Não tem que existir ao mesmo tempo vencedor e vencido. O vencido que é aprisionado, ele acaba passando por um filtro muito grande de humilhações. Então ele fala que a marginalização, veja que progressista, isso está no Zaratustra também, ele fala, o sujeito que é considerado um ladrão, condenado moralmente, preso e castigado por isso, para ser acomatado, acomodado a essa moralidade tradicional, é um inimigo que foi desrespeitado em seu modo de vida. Ele também tinha uma filosofia de vida, um jeito de viver, uma consideração perspectiva da sua existência e ele foi derrotado. Ok, não precisa tripudiar sobre ele, mantendo ele vivo, humilhando, marginalizando e querendo convertê-lo a uma nova linha de pensamento. Deixe que ele se vá. Trata-se nesse sentido, a justiça ela é basicamente a coroação do vitorioso sobre o derrotado, mas só vai alcançar um limite de justiça mais adequado se ela eliminar aquele que vive segundo os seus outros circuitos, segundo outras circunstâncias de vida. Né? Eliminar o inimigo. Lógico que aqui ele está falando no terreno do debate filosófico, não é sair chacinando pessoas, tá? Não é isso. Mas ele está falando no terreno filosófico, ele eliminar essa oposição ideal, ela tem que ser excluída da existência. Ela não pode persistir. E aquele que não quer viver assim, ele não pode ficar aqui. Ele não pertence a esse espaço. Mas ele não pode ser marginalizado e humilhado. Isso não está certo. O que ele quer dizer com isso? Ele fala, por exemplo, ó, se você pegar o nosso sistema penal, por exemplo, é exatamente isso que ele faz. Ele não depura, ele não desconstrói a noção da velha vida, da vida derrotada, da vida que está fora dessa moralidade que a gente tem, para incluir o indivíduo e desprezar as velhas ideias. Ele mantém o indivíduo lá, mantém a ideia viva através do indivíduo e humilha o indivíduo para dizer, olha como é fraco, olha como é fraco, olha como não presta. Então ela não traz o indivíduo, ela não derrota o indivíduo, ela não elimina e não lembra o nome do indivíduo como um grande episódio histórico. Não dá o lugar do inimigo derrotado, mas do inimigo que combateu. Né? Ela, ao contrário, faz com que esse indivíduo humilhado sirva de instrumento para a normalização daqueles que estão desse lado da corda, dizendo, tá vendo como é fraco? Lembra sempre, se você for para lá, olha o que acontece com você. Percebe o que o Nietzsche enfrenta nesse sentido? Ele está dizendo, isso é errado. Né? A justiça ela é a verbalização do vitorioso sobre o derrotado. Só que a verbalização desse vitorioso sobre o derrotado, ela tem que ser respeitosa. O inimigo tem que ser lembrado, e ele vai usar uma figura bem gráfica. Ele fala, o inimigo tem que ser lembrado e honrado como ele é. Você olha o inimigo nos olhos e o mata. Você não humilha o inimigo, não prende, não arrasta por aí. É isso que você faz condignamente. Tratar um inimigo com respeito é isso, é destruí-lo. Se você tiver força, é destruí-lo condignamente. E também o comportamento mais adequado seria aceitar a destruição se ela vier para você. Né? Se não houver mais saída. O que ele está querendo dizer com isso? Ó, vê que ele está mesclando um discurso de espécie, um discurso psicológico, um discurso filosófico. Né? E aqui a gente vê a fundação dessa
linha de justiça. Agora, ele vai falar mais a fundo, ele vai dizer assim, a grande injustiça na realidade, e ele fala do olhar sobre a injustiça e não sobre a justiça de maneira mais intensa, ele vai dizer, temos que olhar para as nossas grandes injustiças, para o âmago das nossas grandes injustiças. E quais são as grandes injustiças? Olhe para o interior de você mesmo e você vai perceber que toda conquista que você realiza traz uma injustiça consigo. Então ele volta lá em Hegel, e ele retoma a única coisa que ele entende proveitosa de Hegel. Há algo de trágico na justiça. Mas como assim? A justiça que realiza promove uma injustiça? Toda vez que você define um valor para você, toda vez que você conquista algo, toda vez que você genuinamente vive a tua vida e dá um salto para uma experiência nova, você sacrifica outras possibilidades e você sacrifica algo para alcançar essa nova experiência. Percebe? Isso é o contexto da justiça em Nietzsche. Um último endereçamento, esse é um endereçamento pessoal, tá? O Nietzsche, no Anticristo, ele fala assim, gostaria de ver um desses pensadores cristãos se levantar, porque até hoje nenhum deles se levantou, a filosofia cristã não foi vivida até a época dele, dizia ele, de forma genuína e sincera, mas gostaria de ver um deles se levantar contra mim, queria que um deles realmente pegasse armas e viesse contra mim para a gente saber definitivamente qual é a filosofia que mais vale, né? E ele soa esse desafio. É interessante porque quando ele soa esse desafio, a provocação dele mostra que a própria filosofia cristã ela tem sérias dificuldades em ser vivida de forma sincera. E ele levanta essa acusação, ele fala, por que é que vocês cristãos não levam a filosofia de vocês até as últimas consequências? Já que vocês gostam tanto da ideia de morrer, dizem que o mundo é tão conspurcado e horrível que querem morrer de uma vez, então morram logo de uma vez e deixem a gente em paz. É isso que ele diz. Né? Que levar a filosofia cristã às últimas consequências seria cair duro e morrer. Eis a grande questão. O problema, eu vejo que existem dois problemas centrais. Primeiro, o que ele endereça aqui, de uma maneira mais firme e consistente, é a atitude do falso, do vazio proselitismo. O que é o proselitismo? Proselitismo é você querer fazer pregação da tua religião, dos teus posicionamentos políticos, seja do que for, nesse caso da religião. Ou da sua filosofia também, nesse caso. Né? O prosélito, de fato, de nada aproveita. Né? Ele simplesmente repete seus mesmos princípios, tentando inculcá-los através de estratégias, força, medo, gatilhos psicológicos, né? Você vai para o inferno, viu? Esse tipo de coisa. De fato, nesse sentido, o prosélito nunca viveu plenamente a sua filosofia. Mas eu ouso dizer que Nietzsche tenha sido respondido e que ele tenha sido, inclusive, pego em suas incongruências, até mesmo e sobretudo naquelas que trazem à tona o pensamento cristão para o âmago do seu pensamento supostamente ateu. Notadamente porque como ele se equivoca, eu pontuei para vocês em algumas leituras, notadamente nas leituras que dizem respeito ao moralismo excessivo, a incapacidade de ver mais do que redenção moral no cristianismo, ali Nietzsche mostra que existe um enfraquecimento do seu pensamento filosófico e das duas uma incapacidade de enxergar o que o cristianismo, o pensamento filosófico cristão realmente significa, ou uma indisposição em ver isso. Ou seja, ou ele escolheu não ver, ou ele não conseguiu ver. Dos dois jeitos, quero crer, a filosofia dele está com a garganta exposta em todos os seus momentos nesse sentido. Então aqui já vou oferecer uma resposta pessoal a esses questionamentos. Se Nietzsche nos fala que o âmbito mais sincero para a formação do além do homem está em olhar fixamente o problema das incertezas, amar a fatalidade e mergulhar contra ela para descobrir novas experiências, então Nietzsche em tudo reproduziu os aspectos de uma filosofia cristã verdadeira e mais profunda sem querer admitir. E não precisaria ter ido buscar esses elementos em outras filosofias. De fato, foi, como Jung coloca, mais uma vítima da sua própria superficialidade e entrando em incongruência e incoerência com seu próprio pensamento. Abandonou a noção mais fundamental que ele próprio colocou de indivíduos que não estão dedicados a buscar a verticalização de temas e o aprofundamento de explorações existenciais, mas que pertencem pura e simplesmente à superficialidade das relações linguísticas. Ele mesmo cai vítima de uma superficialidade que ele não é capaz de superar por conta dos seus próprios preconceitos com relação às estruturas morais que ele enfrenta. Não o culpo plenamente, no entanto. Isso porque o proselitismo da época dele e o proselitismo que nós temos ainda hoje, ele também faz questão de não enxergar o real significado da filosofia cristã. Também ele, de alguma maneira, coloca aos quatro ventos que nós devemos ser muito esperançosos e que tudo acabará bem no final, que há um Deus que vai esticar a mão sobre nós e vai nos proteger, que esse Deus vai nos acolher e tudo vai ser maravilhoso. E, de fato, tudo isso pode ser verdade. Creio eu que é verdade. No entanto, não como as pessoas colocam. Se há um acolhimento, ele vem através da custa de muito sacrifício. E a primeira regra que é colocada pela boa filosofia cristã é: viva como Cristo viveu.
Olhe agora a vida de Cristo e vá tentar descobrir ali esse tipo de acolhimento e proteção quando o próprio Cristo se volta para os céus e fala para Deus antes de morrer: por que me abandonaste? Não que esse abandono vá acontecer, mas mesmo que não haja um abandono, o sofrimento é característica e traço inevitável do viver cristão. Para que eu seja um cristão, um pequeno Cristo, eu tenho necessariamente que entender que eu vou ter que superar desejos, que eu vou ter que superar medos, ambições, que eu vou ter que superar o medo mais profundo, que é o medo da solidão, o medo da fatalidade. E vou ter que, amando a fatalidade, descobrir novas experiências dentro de um contexto específico que já foi atravessado por alguém. E essa é a única discrepância. Não, muito embora sejam experiências novas para a espécie humana como tal, aos olhos de um Deus todo-poderoso e todo-conhecedor, nunca vai ser novo, porque afinal das contas ele sabe tudo e conhece tudo. E dessa mesma maneira, quando Nietzsche coloca, portanto, os fundamentos mais profundos e arraigados da sua filosofia, em nada inova, apenas revela aquilo que seria uma filosofia profundamente cristã. Se ele acaba escolhendo necessariamente, como ele mesmo em suas palavras coloca, ser um provocador e um inimigo de Deus, é porque não compreende a natureza genuína do Deus que ele mesmo critica. E nesse sentido, não verticaliza as questões dessa relação profunda de um ser humano com Deus. Esquece, nesse sentido, que parte do processo de amar a fatalidade também está representado pela presença perene, eterna e contínua de alguém que não vive no âmbito da fatalidade, de alguém que escapa dessas correias, o objetivo final da espécie humana, quando se assemelha a Cristo, que é Deus vivo. E nesse sentido, nós mesmos buscamos aquilo que Nietzsche preconiza buscar: uma capacidade de autonomia, uma capacidade de liberdade, mas cremos, enquanto cristãos, que essa capacidade de liberdade está na emancipação em Deus e para Deus. Sendo que essa emancipação em Deus, essa emancipação para Deus é, a rigor, um convite para a exploração mais brutal da existência humana. A exploração que mostra que a consciência não é garantia de um final feliz, que mostra que o fato de sermos bons não nos redime, que transcende aquilo que ele limita, quando escuta os prosélitos da época dele. Transcende o limite daquilo que é colocado como sendo uma redenção puramente moral. Nossa redenção não é moral, ela é uma redenção existencial e profunda. Ela é sim a redenção que oferece uma alternativa melhor que a alternativa do além do homem. Porque é uma alternativa que não apenas nos emancipa por vazio da existência, mas nos emancipa para encontrar o outro absoluto, como diria Levinas. Então eu acho que Nietzsche já tinha a resposta em mãos. Quando ele disse levantem-se e me enfrentem, ele estava pedindo: por favor, confirmem o que eu quero ver. Confirmem que no âmago da cultura de vocês, no âmago da filosofia cristã está o que eu vejo. Corrijam-me, de certa maneira. Mostrem para mim que Deus é tudo isso. Mostrem para mim que há algo lá. Mais do que isso, a última grande questão. Ele tenta verter essas incertezas, esses canais de incerteza e a possibilidade da realização de certezas apenas ao mundo e à natureza. Tenta, nesse sentido, desprezar a metafísica e equipara a visão de deuses, a visão de anjos, de almas, à metafísica. Mal compreende também porque isso não é metafísico, isso é transcendental. Transcende os limites da existência humana. E se ele resolve adotar uma saída imanente, ou seja, algo que não se alcança, mas que está no âmago material das coisas, também é por compreender que existe uma necessidade temerosa de explicação que está necessariamente arraigada à matéria. E que tem que existir, portanto, um princípio unitário para todas as coisas, por incrível que pareça. Nisso, além de trair incoerentemente sua própria filosofia, além de tudo, causa mais um retrocesso muito semelhante àquele que critica entre os professores da metadesistência dos espíritos livres. Melhor faria, aliás, em entender que todas as causas que ele lança, todas as energias que concentra, exigem o transcendentalismo. Para que eu possa transcender o humano, preciso também, de uma maneira muito simples, transcender as condições materiais de sua formação. Para que eu transcenda também as limitações históricas que ele mesmo colocou existirem ali. Ele acha muito criativas, mas que na realidade são limitações. Porque significa que eu vou até determinado passo, até determinado lugar de diálogo com o mundo e com a concretude. Inclusive, meus olhos não podem olhar o amanhã, o devir, como ele coloca, o vir a ser do além do homem, com toda a completude por isso. Mas, ao olhar, e como diz a Escritura, ao olhar para o Criador, ao olhar para Cristo, já não estamos mais presos a mais uma repetição de moralismos. Estamos nos vinculando essencialmente com a totalidade das condições essenciais das coisas. Nesse ponto, Nietzsche se equivoca. Essência não é metafísica, essência pertence ao terreno do transcendental. E são coisas muito distintas. Isso que é metafísica ainda cai dentro do entendimento. Que transcende
Não. O que transcende é a própria incerteza viva, mas é ao mesmo tempo a garantia de todas as certezas mais maravilhosas. Promessa que nos é feita de que tudo vai acabar bem, não é tudo vai acabar bem para o Rafael. É tudo acabará bem. O grande desfecho da espécie humana será um desfecho maravilhoso, porque a própria espécie humana, se marchar para o transcendental, se olhar para o divino, se preocupar em encontrar experiências novas, em cultivar e cinzelar virtudes diante do absoluto outro, diante do absoluto e perfeito outro, certamente acabará melhor do que começou. Por isso, certamente vai ser um desfecho muito mais maravilhoso do que nós temos para colocar. Isso é só filosofia, tá? Questão espiritual é um outro capítulo. Mas está aí uma resposta possível que eu quero crer já estava presente, pelo menos pelo que eu entendo, já estava presente na época de Nietzsche. E ele talvez tenha insistido em retirá-la a golpes de martelo, como ele mesmo falava. Ainda que isso não tenha vindo como resposta para ele. É isso, galera. Eu sou apaixonado por Nietzsche, mais apaixonado ainda pela resposta cristã a Nietzsche. E dá para ver isso, eu imagino que dê para ver isso, até porque essa eu acho que foi a mais longa das aulas que eu dei até hoje. E é isso, né? São temas muito apaixonantes. Nietzsche, para mim, ele foi sempre um divisor de águas, assim, e por favor não me entendam mal, mas a crítica que eu faço é uma crítica amorosa, por entender que tem tanta coisa maravilhosa no pensamento dele, apesar de eu discordar em certos pontos, pela minha raiz, pelas minhas crenças. Queria abrir isso para vocês, não importa a crença que vocês tenham, o pensamento que vocês tenham, visitem-no, pelo menos. Visitem Nietzsche, leiam, explorem a riqueza de pensamentos dele. Até porque, como eu disse antes, o próprio Nietzsche falava que ninguém me siga, que ninguém siga ninguém, que daí vira um professor da meta da existência, mas que cada um cultive em si mesmo a possibilidade de riquezas filosóficas, as suas próprias filosofias, que era o mote dele. Né? Então eu espero que seja proveitoso. Volto na sequência com Foucault para vocês. Ok, galera? É isso aí. Muito obrigado por tudo. Cuidem-se, por favor. E Deus abençoe vocês. Até mais, galera.